fascismo, o fundamentalismo e a pandemia, a construção do Brasil em 2020. Esse é o papo que eu quero bater com vocês, essa conversa que eu quero ter com vocês aqui nesse momento que diferente, pelo menos, que a gente vive, né? Bom, pessoal, da onde veio, de certa forma, a inspiração, né, para a gente conversar e para a gente bater esse papo? Acho que são duas coisas. Primeiro, porque o momento que a gente vive, acho que pede um pouco isso, né? O momento é delicado, é um momento de complexidade, de fato certo? E essa onda, né, pessoal, de compartilhar conhecimento se propagou, eu acho isso me cativa muito, isso é muito legal, que a gente também se propõe a estar nesse meio, ainda que com limitação, ainda que a gente tenha muito que aprender ainda, mas enfim, isso pode gerar esse processo. Só que tem uma outra grande fonte de inspiração que me levou a fazer essa aula, bater esse papo com vocês aqui hoje. A grande fonte de inspiração, a segunda, e além dessa ideia, né, pessoal? Além dessa ideia de... Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Além da ideia de poder bater esse papo e compartilhar conhecimento, a segunda grande ideia que me influenciou a tentar fazer essa aula são os memes. Certo? Sim, os memes, essa linguagem toda particular que a gente desenvolveu a partir das nossas novas formas de comunicação na internet, certo? Há algum tempo eu tenho sido marcado em memes dessa natureza aqui. Olha só o gatinho, o seu ocrinho olhando para mim, né? Tenho pena dos professores de história que no futuro terão que explicar todo esse rebosteio. Olha a cara do gato, certo? Especialmente para minha mãe, esse aí, ela tá me vendo, esse gatinho tá olhando para ela, tá? Olha o Jack Nicholson, muito maluco, falando a mesma coisa, né? Preocupado com os memes, tá? Que ele vai ter com o professor de história lá do futuro, que ia ter que tentar explicar, né? A Mafalda também apareceu, olha ela aí, né? 1 minuto de silêncio por todos os professores de história que terão que explicar essa zona no futuro. Olha a Mafalda, né? Pessoal, de novo. Bom, os ETzinhos também estão nervosos. Como os professores de história vão explicar o que está acontecendo com o Brasil? Então, eu já fui marcado nesses memes aqui algumas vezes, especificamente há 1 ou 2 semanas atrás, eu fui marcado nesse aqui, né? O professor de história em 2050, em uma aula sobre 2020. Calma, turma, agora chega a parte em que a galera começa a acreditar que a Terra é plana. Já já a gente fala da galera que começou a acreditar que a Terra plana não tem problema. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto. Tá? Pessoal, então existe, né, uma ideia e um grande conceito que quem já passou pelas minhas aulas, tá? Se você assistiu uma aula minha no primeiro dia de aula, você provavelmente, talvez, lembre que eu pedi para você anotar uma frase lá, certo? Que frase que é essa que eu pedi para você anotar lá atrás? Tá, gente? Que a história é a ciência dos homens no tempo, né? Que a história é a ciência que busca entender os homens, certo? E não necessariamente do passado. Aquele conceito de que a história era uma ciência que buscava compreender, buscava entender especificamente o passado, é uma visão que já está comprometida na história, certo? Hoje a gente já entende que o historiador que está aqui hoje, tá, pessoal? Tipo meio que eu, assim, e mais tantos e tantos outros colegas que também estão aqui, a gente tem condição de tentar analisar. Ah, Léo, quer dizer que vocês entendem tudo, então você está puxando o saco do historiador. Não se trata disso, né? Todos nós temos imensas limitações. E nosso tempo nos põe limitação no processo de compreensão do que nós vivemos hoje. É óbvio que o historiador lá de 2050, ele vai saber se, afinal de contas, sei lá, o Bolsonaro ganhou a eleição de 2022 ou a população deixou de acreditar nele? As pessoas, a humanidade conseguiu superar a pandemia ou, nossa, a pandemia quase que acabou com a humanidade? Poxa vida, sabe? Então, todos esses fatores do historiador futuro vai ter essa resposta para a hora que ele quiser entender isso aqui que a gente está vendo agora. A gente ainda não tem essa resposta. Mas a gente olha, então, a gente lança esse olhar, tá certo? Querendo compreender essa realidade. Tá? E aí eu pergunto para vocês, né? De fato, ela é uma realidade que é bastante complexa. Tá? Ela é uma realidade bastante complexa, certo? De fato, existe uma série de elementos que estão se confrontando nesse momento
e que mudaram muito a cara do Brasil que nós temos hoje, do Brasil que nós tínhamos há pouco tempo depois. Aliás, há pouco tempo atrás, perdão. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos um Brasil. E esse Brasil não existe mais, ele mudou muito sua cara nesses últimos 10 anos. Né? Então, de fato, pessoal, é um dever nosso tentar entender mais ou menos isso. O que é a missão da nossa aula hoje? A nossa aula, pessoal, é tentar entender esse Brasil aqui. Tá? Vamos lá. Olha só. O Brasil 2020, tá? Vamos pegar eu juntei aqui alguns, tá? Provavelmente, conforme eu for falando, vocês vão pensar em tantos outros elementos. Mas o Brasil de 2020 que desenhei na minha cabeça é um Brasil de intensa crise política, com um conflito aberto entre executivo e judiciário. Tá? O poder executivo federal máximo, representado pela figura do presidente da República, e o órgão máximo do judiciário brasileiro, representado pelo Supremo Tribunal Federal, estão em guerra aberta. Tá? Não dá mais para disfarçar isso, os dois estão em uma guerra aberta. Dois órgãos, dois poderes da República em conflito. O Brasil 2020, pessoal, é um Brasil que percebe e vê dia após dia a propagação de movimentos de orientação neofascistas e neonazistas. Dia após dia nós vemos crescer esses movimentos. O Brasil 2020 é um Brasil que já vem, de alguns anos, apresentando uma retração econômica, a gente vai ver isso em números daqui a pouco, tá? E com uma chance imensa de caminhar, ainda mais agravado pela questão do vírus, uma chance imensa de ver se agravar essa crise e chegarmos a uma recessão. O Brasil 2020 vê ampliar e crescer dia após dia o fundamentalismo religioso parelho ao negacionismo científico. O Brasil 2020 vê artistas, cientistas, jornalistas, profissionais de saúde, professores sendo agredidos e sendo perseguidos diariamente por questões políticas. O Brasil de 2020 atingiu e já se tornou o epicentro da pandemia de Covid-19 nesse momento. Esses dados não estão necessariamente atualizados, eu vi eles ontem, tá, pessoal? Mas nós estamos aí com aproximadamente 45 mil pessoas mortas e estamos rumando firme para 1 milhão de casos confirmados. E o Brasil 2020 é um Brasil onde se fala abertamente, de forma favorável, a intervenções militares de ditadura. Acho que esses 7, tenho certeza que se vocês pensarem na cabeça de vocês, tá, pessoal? Vocês vão trazer outras coisas, né? Corte de investimentos, um Estado sucateando o ensino público, e você teria tantas e tantas outras coisas para a gente falar. Esses 7 balõezinhos que eu coloco, tentam resumir um pouco desse pensamento, do que eu vejo nesse Brasil 2020. E a pergunta que fica, pessoal, é: cadê esse Brasil aqui? Onde está este Brasil? Essa revista, pessoal, é a revista Isto É, edição 21/28, de 25 de agosto de 2010. Então, ela tem praticamente 10 anos. Ela tem praticamente 10 anos. Olha a capa dessa revista, pessoal. Olha essa capa. Nunca fomos tão felizes. Tá? Menorzinho ali. Brasileiros são tomados pelo sentimento de bem-estar, comprando mais carros, viajando mais, adquirindo a casa própria e realizando sonhos até então inatingíveis. Subtítulos: avassalador avanço da classe C sobre o consumo. As vendas do comércio superam expectativas. A indústria prepara-se para o melhor Natal em décadas. Linhas de crédito e índices de empregos batem recordes históricos. Meu Deus, olha esse Brasil, pessoal. 25 de agosto de 2010 foi a data do lançamento dessa Isto É. Semanário, né, pessoal? Uma revista semanal que publica, estava fazendo uma análise
econômico, um pouco desse aspecto econômico, do ambiente econômico em que vivia, certo? Bom, aquela capa, pessoal, daquela revista, tá joia? Aquela capa daquela revista é de 2010. E os balõezinhos são de 2020, são de muito hoje, tá, pessoal? Quando aqueles balõezinhos me contam, vocês vão me dizer, vão falar muito tranquilamente, tá? Qualquer um de vocês, quando foi aparecendo o balãozinho, ninguém ficou surpreso com o balãozinho que apareceu, ou alguém ficou, certo? Vocês foram vendo o balãozinho e falaram, é isso aí, né? É isso aí mesmo. Não tinha nada surpreende, porque é a realidade que a gente está inserindo. A pergunta que a gente quer responder nessa aula hoje é falar assim, cara, que diabo de que aconteceu nesse país? E a gente vai ver que não é só nesse país, é no mundo como um todo, tá? Que espetáculo é esse aí que aconteceu aqui, que aquela capa daquela revista virou aquele monte de balãozinho desgraçado, certo? É essa nossa tentativa de compreensão aqui hoje, tá, pessoal? Nossa aula vai tentar explicar, tentar. A gente sabe que o tamanho da nossa limitação, isso não é segredo para ninguém, tá? Mas, enfim, essa é a resposta que a gente precisa tentar buscar. O que aconteceu nesse meio tempo? Que aquela capa da revista Isso É, de agosto de 2010, virou aquele monte de balãozinho miserável que estão lá explicando e tentando mostrar como é que foi 2020. Tá? Bom, essa resposta, pessoal, ela é simples. Ela não é simples. Para nós que passamos em 2010, eu já... Legal, legal. Tá, gente? Assim, essa resposta não é simples, mas a gente tem que tentar buscar ela. A gente precisa e dá. Atinge o momento, sim, pessoal, em que tudo aquilo parece ter se desfeito de uma forma muito, muito rápida, assim, diante dos nossos olhos, né? A gente parece que não teve nem noção e, de repente, o mundo ficou meio virado, tá, gente? O Brasil ficou meio virado, a gente viu florescer coisas que há 10 anos atrás, para os meus colegas que já estavam aqui, como eu, há 10 anos atrás, sabe? O que aconteceu? A gente parece ficar meio perdido. Como é que eu vou explicar isso depois? Então, essa é a nossa ideia, tá, pessoal? Esse é o nosso propósito, essa é a nossa tentativa de compreensão dentro desse processo. Bom, tá, pessoal? A minha leitura para que esse Brasil chegasse naqueles balãozinhos e deixasse aquela revista para trás, tá? Minha leitura é de que o fascismo e o fundamentalismo são talvez os dois pilares centrais na destruição do Brasil da revista e na construção do Brasil dos balãozinhos. Tá? Fascismo e fundamentalismo, que são dois dos eixos centrais que nomeiam a nossa aula. Então é isso que me motivou a tentar explicar e tentar resumir isso. Fascismo e fundamentalismo são dois dos combustíveis principais que queimaram aquele Brasil, que trouxeram esse Brasil aqui agora. Para a gente não cair, pessoal, no senso comum, e falar o fascismo de uma forma muito meio vulgar, como o termo foi, de certa forma, vulgarizado nos últimos tempos. Então, a nossa ideia é tentar sair um pouquinho disso. Eu quero que vocês acompanhem comigo uma definição de fascismo. Porque o fascismo é um fenômeno, pessoal, que ele é historicamente datado. Ele é um fenômeno lá do pós-Primeira Guerra Mundial. Eu trouxe para ajudar a gente a conceituar esse nosso objeto, que é o nosso primeiro objeto de estudo aqui, tá? Um historiador italiano chamado Emilio Gentili. Emilio Gentili é um cara que estuda fascismo, pessoal, há 40 anos, tá? O livro, né, sobre a história do fascismo, talvez seja o principal definidor desse pensamento, dessa via de pensamento político. Eu trouxe um pouquinho de um conceito dele, que ele deu recentemente para sua entrevista à BBC, que eu acho que ajuda a gente a entender se esse fascismo é fascismo mesmo, se esse fascismo é um fascismo diferente e de que forma ele foi contribuindo para a construção desse mundo que está aqui. Vou levar lá de novo no conceito para a gente poder, tá, pessoal? Poder entrar lá. Vamos lá. Dentro do conceito de fascismo. Olha só, pessoal. Palavras de Emilio Gentili, historiador italiano. Agora, vamos lá.
devemos distinguir entre o fascismo histórico, que é o regime que, a partir da Itália, marcou a história do século XX e se estendeu à Alemanha e a outros países europeus no período das duas guerras mundiais, que é frequentemente chamado de fascismo depois de 45, se refere a todos aqueles que usam da violência em movimentos de extrema-direita. Tá, pessoal? Não é Léo que está falando. Esse cara é o maior historiador sobre fascismo que a gente tem vivo hoje. Tá, pessoal? Emílio Gentili. Essa fala é de 2019, pessoal, é atual. Tá joia? Ele segue conceituando. O que existe hoje é o perigo de uma democracia em nome da soberania popular. Assumir características racistas, antissemitas e xenófobas, mas em nome da vontade popular e da democracia soberana, que é absolutamente o oposto do fascismo, porque o fascismo nega totalmente a soberania popular. Esses movimentos, no entanto, se definem como uma expressão da vontade popular, mas negam que esse direito possa ser estendido a todos os cidadãos, sem discriminações entre os que pertencem à comunidade nacional e aqueles que não. Vamos lá, deixa eu voltar aqui com vocês. Beleza. Gente, o textinho do Emílio Gentili, então, nos dá alguns parâmetros importantes. Primeira coisa, ele define, aquele fascismo que a gente viveu, que o mundo viveu, na Itália, que nasceu na Itália, se espalhou para a Alemanha, chegou à Espanha, e chegou experiências dele para o Brasil, lá com o governo Vargas, principalmente a partir após 1937, aquilo era o fascismo histórico. Tá? O que a gente vive hoje, pessoal, é uma releitura de fascismo. Tá? É uma nova cara, uma nova tinta que se passa sobre aquele fascismo histórico. Reparem que ele não nega que existam, pessoal, influências decisivas, tá joia? Influências decisivas daquele pensamento sobre esse momento que a gente vive hoje. Tá? Porém, ele aponta isso, é importante distinguir, tá? Que a gente vive uma espécie nova de fascismo, meio que se apropria, tá, pessoal, da democracia. Ou seja, ele chega, pessoal, tão infiltrado, esse fascismo hoje está tão infiltrado, engendrado dentro do nosso aspecto democrático. Tá? Os caras que assumem esse discurso fascista, eles se usam tanto dos privilégios e dos direitos democráticos, que fica difícil separar os dois. Então ele é uma nova cara, é um fascismo novo que a gente está lidando. E talvez um fascismo novo, fruto das complexidades da realidade histórica que a gente vive hoje. Tá? Então, uma nova face de fascismo que não deixa de ser tão destrutivo e tão perigoso quanto. Tá? Antes da gente seguir, tá? Vamos tentar relembrar algumas características essenciais do que definiu o discurso fascista lá atrás, tá, pessoal? Que definiu o discurso fascista lá atrás, para a gente perceber se existe eco disso aqui hoje. Conforme eu for falando, pessoal, seria bem interessante que a gente fosse refletindo sobre cada uma dessas características. Essas são características básicas, qualquer um de vocês aqui que já teve uma aula de ascensão dos regimes totalitários comigo, lá no 9º ano, ou na 2ª série, na 3ª série, quando se fala isso, vocês já vão lembrar da gente enumerando essas características. Tá, o fascismo surgiu como uma resposta. Tá? E ele é uma resposta a dois movimentos. Primeira coisa, é uma resposta à União Soviética, que passou pela Revolução Socialista e está ganhando força. Tá? Então, é uma resposta ao socialismo. A primeira grande característica, pessoal, do fascismo é a demonização de tudo que é vinculado ao elemento socialista, comunista. Tudo que é isso é visto como algo maligno que precisa ser eliminado. Hoje em dia, a gente só tem uma tentação, né, de que entender que tudo que não é socialista é liberal. Socialista ou é liberal, certo? A gente vive uma dicotomia. Mas não é assim também. Porque o fascismo, tá, pessoal, ele é ao mesmo tempo antissocialista comunista e ao mesmo tempo antiliberal. A sociedade em que o socialismo se formou, a sociedade em que ele nasceu, que ele foi gerado por Mussolini, ó, que bonitinho, fascismo bonitinho que eu tô vendo aqui, tá, pessoal? É uma sociedade liberal burguesa que estava se formando, que foi devastada pela guerra. Tá? Então ele é, ao mesmo tempo, antissocialista e antiliberal. Dois pontos importantes. Bom, ele prega um culto,
exacerbado, exagerado a ideia de nação, certo? Então, a nação é o elemento máximo que deve sobrepujar todo o indivíduo, ou seja, sempre esse massacre do elemento nacional sobre o individual. Tá? E essa força dessa nação é representada pela força das Forças Armadas. Então, há um culto ao elemento militar. Então, vão somando. É anticomunista, é antiliberal, é nacionalista extremo, é militarista. Tá? Esse Estado, então, é representado pelo ideal das Forças Armadas. E é essencialmente um regime que prega uma ideia de conservadorismo. Tá? O progresso, pessoal, a ideia de progresso, a ideia de evolução ofende, tá, gente? Ofende o ideal fascista. Para o fascista, o passado é que tinha o brilhantismo, a memória nacional, que é uma memória nacional fabricada, ela sequer é real. Tá? Mas a memória nacional busca, olha só, a construção e a legitimação de fatos históricos passados. É lá que está a joia que a gente tem que resgatar. O futuro é degeneração. Tá? O progressismo é algo que tem que ser combatido. E tudo isso, pessoal, esse culto a um Estado tradicional, conservador, tá? Ele vai buscar legitimidade, tá, gente, em uma imagem. Porque para qualquer um de nós, o ser humano é dotado dessa ideia de pessoalidade. Ele precisa dar rosto a algo para que ele cultue. E o Estado precisa ser cultuado. A bandeira, os símbolos nacionais são um mecanismo de forçar a gente a cultuar essa noção de pátria, de nação. Mas a gente precisa melhorar esse instrumento. Vamos dar um rosto. E é aí, pessoal, que essa figura de liderança fascista sempre acaba surgindo como mais do que uma liderança política, mas uma figura mítica. Tá? Então, gente, o Mussolini era o Dulce. O Hitler era o Führer. Existia um culto a essa ideia. Tá? Então, pessoal, ele é personificado na mão de uma pessoa. E, por fim, o nazismo aprofundou essa característica fascista, tá? E vai acabar emprestando a outros países que passaram pela experiência do fascismo, que é o racismo. Ou seja, buscar nesse elemento da identidade nacional quem representa de verdade a nação. Então, um grupo que compõe essa identidade nacional, que eu repito, é uma identidade fabricada por eles, uma memória nacional fabricada, não necessariamente legítima e que contemple todo o setor da sociedade. O Gentili falou, tem os caras que são dignos da glória, da pátria, e os outros que devem ser excluídos, retirados. Lá no nazismo, a principal expressão racista, pessoal, era o antissemitismo. Mas não é só antissemitismo. Tá? Lá naquela realidade era principal isso, mas não era apenas ela. Então, gente, vamos somar. É anticomunista, ou seja, entende esse ideal socialista, que é principalmente vinculado às esquerdas, à luta sindical e trabalhista, como um grande mal que tem que ser eliminado. Entende o ideal liberal, tá? Normalmente vinculado à sociedade burguesa, de maior liberdades individuais, tá, pessoal? Como ruim, que tem que ser eliminado. Prega o Estado-nação como valor máximo supremo, representado pela ideia das Forças Armadas e de um grande líder, que prega e que se assenta num discurso conservador e racista. Essas características, pessoal, definem basicamente o que era aquele fascismo histórico que o Gentili falou, que é um fenômeno característico lá da transição do século XIX e que vai ficar forte até a Segunda Guerra Mundial em 1945. Isso é o elemento fundamental principal. Tá? Bom, só que, assim, vocês que são meus alunos devem lembrar de eu perguntando isso para vocês, assim, né? Pô, vocês lembram disso? Falando assim, vocês, pô, você lá, assim, bem soberano, assim, maravilhoso, tá? Com uma taça de Chandon, certo? Na mão, lá em Ibiza, não é isso? Você tá lá em Ibiza, taça de Chandon na mão, tá? Tá lá tocando o DJ Alok, de repente sai do mar aquele Aquaman com aquela sunga branca maravilhosa, tá certo? E passa perto de você. A pergunta que eu faço para você: você tá muito louco, preocupado com nação, pátria, família? Porra, malandro, tá? Você tá aqui com a tua Xandão, você tá preocupado se ela gela, se ela não gela. Você tá
está preocupado em olhar o Aquaman maravilhoso ao teu lado, entendeu? Agora, e o cara que está arrebentado, pessoal, o cara que está em crise, o cara que vive um momento de dificuldade, é esse cara que está preocupado, está louco, querendo fazer qualquer coisa. Toda e qualquer mudança, toda e qualquer revolução, toda e qualquer proposta política alternativa vai partir da crise. Tá? Vai partir da crise. Mas é o seguinte, qual era a crise que alimentou o fascismo lá atrás, que fez esses caras falar pátria, nação, família, tradição, tudo mais? É fácil, é a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial botou, tá joia, a Europa, pessoal, numa condição quase que inexplicável. Foi o maior, não mais longo, mas o conflito com o maior potencial de destruição que existiu naquele momento. Foi a primeira grande, imensa guerra depois da segunda Revolução Industrial, que desenvolveu a indústria bélica. Então gerou uma crise sem precedentes, né, pessoal? Fome, miséria, morte, enfim, tudo que vocês imaginaram, inflação altíssima. Então vivia aquele período de inflação, de crise econômica muito grave, e isso alimentou o fascismo. Tá? E era uma crise sem precedentes para a humanidade. Mas isso é importante. Pessoal. O cara poder se vincular a esse discurso, a coisa não pode estar bem. Tá? Se tiver aquela revista, aí que eu pergunto, o discurso fascista, tá? Lá naquele Brasil 2010, ele não existia, ele já existia. Daqui a pouco a gente vai citar um historiador que fala que ele teve muito sempre aqui. Mas ele não ganhava corpo, cara, ele não ia adiante. Por quê? Porque a classe média estava consumindo, ela fazia viagens que não conseguia fazer, ela comprava coisas que não conseguia comprar antes, ela consumia num padrão que até então era inimaginável. Então o discurso fascista ele já teve força em outro momento, ele existia ali também, mas ele ecoava socialmente? Ele não ecoava socialmente, ele não atingia a pessoa. O que o Hobsbawm definia como elemento principal, que é a classe média. Fala, Rama, tudo bem? O pessoal continua me ouvindo? Teve gente que falou que caiu lá ou caiu aqui, normal. Então, beleza. Tá, pessoal? Sempre dei o salve aí pra gente ver se tá rolando. Tá? Pessoal, então é isso. O cara que tá lá naquela realidade de consumo e de um momento de crescimento, tá? E a gente tá falando, pessoal, de classe média. Eu não tô falando de uma elite. Eu tô falando daquele cara que é trabalhador. Sabe o que esse cara conseguiu fazer pela primeira vez? Muita gente conseguiu fazer? Bancar uma escola particular para o filho. Esse cara conseguiu comprar, pessoal, um carro que ele não tinha até então conseguido. E daí você vai chegar fascismo, tradição, essas coisas. Um cara desse que está conseguindo fazer coisas que ele não consegue antes, é mais difícil. Então, pensem nisso, tá? E sempre guarde essa memória. O fascismo se alimenta da miséria humana. Tá? O discurso fascista, pessoal, que é esse discurso do radicalismo, tá? de apagar o progresso, de romper e voltar para o passado, ele precisa de crise. Ele precisa do caos instalado, porque senão ele não reverbera, pessoal. Tá? Senão ele não vai estar. Se todo mundo tiver com o xandãozinho maravilhoso, diz que tá bom, tchau. Tá? Então, essa é a ideia fundamental, essa é a ideia principal que alimentou o fascismo. Lá atrás, a crise era fácil, tá, gente? Porque era guerra. Mas, Léo, puta merda. Os caras lá estavam saindo da guerra, cara. Meu Deus do céu, destruído tudo. A guerra varreu a Europa. E hoje? Da onde esses caras tiraram isso? Tá? Olha lá a revista, estava lá, o discurso de 2010 falou que não ecoava, mas começou a ecoar quando, então? Que, de repente, o mundo virou essa desgraça que está aqui hoje. Então, pessoal, especialmente o período, o quinquênio, que vai de 2008 a 2013, é considerado já na história um período de crise. Tá? Esse período de 2008 a 2013. E, obviamente, que essas crises, pessoal, elas passam, elas se amenizam, tá, pessoal? Mas elas deixam sequelas, tá? Sociais, históricas, que continuam sendo sentidas. Tá? O mundo era um até 2008, naquele processo de crescimento, e a partir de 2008 começa a se abalar. O primeiro grande sinal, né, pessoal, desse abalo foi a crise da bolha imobiliária americana, que estourou em 2008 nos Estados Unidos. Tá? Não é o nosso objetivo aqui explicar a crise imobiliária para vocês, né? Não é esse debate que eu quero trazer com vocês. Mas eu quero trazer, pessoal, um pouco do que ela gerou, só para mostrar aqui.
Olha só, pessoal, a crise imobiliária americana, ó, isso aqui, pessoal, é a taxa de desemprego. Olha só, isso aqui é um biênio, né, 2008 e 2009. Esse dia aqui, a quebra do Lehman Brothers, pessoal, foi dia 15 de setembro de 2008. O Lehman Brothers é uma das instituições financeiras mais longevas aí dos Estados Unidos. Tá? E ele quebrou, tá? Uma das instituições mais sólidas economicamente dos Estados Unidos, quebrou por causa da crise imobiliária. Tá? E olha o que vai acontecendo, pessoal, no próximo ano. Olha lá, a taxa de desemprego nos Estados Unidos, tá, aumenta em 50%. Tá? Isso em um ano. Essa taxa, pessoal, essa linha aqui que vocês estão vendo, continuou crescente até finais de 2010, mais ou menos, começo de 2011, essa taxa continuou crescente. A partir de 2011 ela começa a se estabilizar, hoje ela já está bem mais baixa de novo. Mas mostra, pessoal, olha só, taxa de desemprego. Tá? Onde há desemprego, gente, há crescimento natural do empobrecimento da população. Uma população que não tem emprego, não tem renda, uma população que não tem renda, não tem condições de consumo, é uma população que não tem condições de manter um padrão de vida adequado. Tá? Então, isso aconteceu nos Estados Unidos. Só que essa crise, para aqueles que lembram da crise imobiliária de 2008, ela acabou se espalhando para o mundo todo, porque o mundo inteiro tinha comprado título de crédito no mercado americano e ela se espalhou, ela arrebentou com o mundo. Tá? Eu peguei o exemplo aqui, o gráfico mostra especificamente a realidade americana. Vocês estão vendo o desemprego em um ano bombando e ele cresce, continua, pessoal, estável a crescente até início de 2011, mais ou menos. Tá? Ele continua estável e crescente. Tá? Então isso aí arrebentou. Então, a crise imobiliária americana. Viu? Aqui no Brasil, essa crise especificamente, pessoal, foi menos sentida. Na época do governo, pessoal, na época era o governo presidente Lula ainda, e ele até brincou, falou que o tsunami da crise econômica do mundo chegou no Brasil como uma marolinha. Tá? Talvez quem está um pouquinho mais lá de trás vai lembrar dessa fala dele. Tá, pessoal? O governo Lula, na época, abriu mão de receita e conseguiu conter o efeito imediato da crise, mas não o efeito mais para frente dela. Daqui a pouco a gente chega a falar de Brasil. Então, essa crise, pessoal, que eu mostrei para vocês, o gráfico dos Estados Unidos, já arrebentou com o mundo. Tá? Arrebentou com o mundo. Aumentou desemprego, aumentou gente em condição de necessidade, aumentou gente sem Xandão e sem nada na mão. A gente, quanto mais desemprego, lembra? O fascismo se alimenta da miséria humana. Tá? Quanto mais gente desempregada, quanto mais gente necessitada, quanto mais gente em condição, pessoal, de debilidade, melhor para esse discurso. Mais fácil o indivíduo desesperado se apropriar desse discurso radical. Só que é o seguinte, 2008 passou, veio 2011, e quando a economia mundial começava a dar sinais de que, ó, beleza, a gente consegue se virar, veio a crise da zona do euro. Tá? A crise da zona do euro foi uma crise da dívida pública, ou seja, uma crise que envolveu, pessoal, o crescimento exacerbado do endividamento público dos países, tá? Sem ter condições de arcar com esse endividamento, principalmente os países que estavam dentro da zona do euro, que tinham que cumprir uma série de requisitos econômicos que a União Europeia apresentava. Essa crise volta a colocar um outro grande centro econômico mundial, né, os Estados Unidos, tinha se arrebentado e espalhado essa crise para o mundo inteiro. Agora, com a crise da zona do euro, pessoal, a Europa arrebenta de novo. E essa crise, naturalmente, uma economia como a nossa funciona, se espalha para o restante. Tá? De novo, uma puta de uma crise econômica vindo para abalar essa condição de estrutura. Só que não está sozinho. Em dezembro de 2010, cara, teve um comerciante na Tunísia, tá? Um cara na Tunísia, que ficou extremamente puto com a ideia dele ter que ficar pagando propina para os fiscais do governo. Ele resolveu tomar atitude meio radical, que ele botou fogo nele mesmo. E esse protesto que terminou com a morte desse cara, pessoal, desencadeou uma onda de protesto na Tunísia, que mais tarde a gente passou a chamar de Revolução de Jasmim. A Revolução de Jasmim se espalhou para o norte da África e virou uma loucura no mundo do Oriente Médio, no mundo árabe, e desencadeando o processo que a gente costuma lembrar como Primavera Árabe. São uma série de conflitos, de revoluções que tinham um significado muito bonito, né, inspirado na Revolução, na Primavera dos Povos lá de 1848,
na ideia de derrubada de regimes ditatoriais que governavam esses países, legal, só que geraram, pessoal, um caos político-econômico desses países. Permitiu a ascensão de grupos fundamentalistas religiosos islâmicos a esse poder, porque, de novo, botou a população em condição de necessidade. O discurso fundamentalista também se alimenta disso, daqui a pouco a gente chega lá. E aí, pessoal, o caos no Oriente Médio se instalou. Norte da África e Oriente Médio. Tá? Então, vão somando. Eu quero que a gente vá somando. Tá? Porque eu falei assim, que o fascismo só se sustenta se houver um mundo em crise. E a gente tende a não perceber história quando a gente está vivendo ela. A gente tende a não perceber. Tá? Uma parte, na verdade, acho não tem ninguém menor de 12 anos aqui na sala. Todo mundo já estava lá em 2008. A maior parte de vocês ainda eram muito jovens, muito novinhos, mas aí eu tenho alguns familiares e amigos que já estavam lá em 2008. Talvez tenha passado desapercebido quão grave essa crise foi em aspectos globais. Mas arrebentou a economia americana em 2008. A economia europeia se arrebentou em 2011. O mundo árabe, pessoal, explodiu a partir de dezembro de 2010. Gente, isso gera essa crise econômica toda que abalou o mundo, que começa a formar um ambiente propício para quem se alimentar? O discurso fascista. Lembra, o objetivo da nossa aula hoje é chegar lá naqueles quadrinhos lá, naqueles balãozinhos, e entender como é que o mundo, o Brasil da revista, e de certa forma, né, pessoal, de forma mais ampla, o mundo, que estava na capa da revista de 2010, virou o mundo dos balãozinhos, o Brasil dos balãozinhos. Está começando a perceber que, economicamente, as coisas começaram a desandar. E aí, pessoal, em termos humanitários, vai vir talvez um dos elementos essenciais. A crise lá no Oriente Médio, gerada pela Primavera dos Povos, pela ascensão de grupos fundamentalistas, facilitou, pessoal, esse caos político, a ascensão de grupos terroristas na região. A gente destaca, né, sempre o Estado Islâmico como principal. O Estado Islâmico já existia, pessoal, desde 2004. Tá? Mas vai ganhar força e destaque só lá depois desse caos todo. Pensa bem, você tem, de um lado, o pessoal lá do Oriente Médio. Vamos imaginar a realidade de vida desse pessoal que vivia no Oriente Médio ou outra parte do norte da África, tem Boko Haram também na África, na Nigéria, que também passou a perseguir grupos. Então, pensa bem, você tem um governo ditatorial violento que governa o país há não sei quantos anos. Surgiu um movimento revolucionário que também é violento e rebelde, que também mata se estiver no caminho. E, de outro lado, começou a surgir grupos terroristas extremamente radicais, como é o Estado Islâmico. Conta para o Léo aqui o que você, cidadão sírio, que foi onde a primavera árabe mais saiu do controle, mais deixou de ser uma primavera e virou uma guerra civil completamente fora de cogitação. Conta para mim, pessoal, qual a condição do cidadão sírio? Ele tem um governo que é autoritário e mata ele, um grupo rebelde que também é violento e mata ele, e um grupo terrorista. Cara, fora isso, você tem, sabe o quê? O mar Mediterrâneo. Ele também te mata, inclusive. Mas vamos tentar. Tá? Entre entrar no barquinho e ver o que dá, pessoal, tá? E morrer aqui sufocado por um governo, por um grupo rebelde ou por um grupo terrorista, pessoal, esse fluxo migratório do Oriente Médio e do Norte da África, a partir de 2000, com mais força a partir de 2014, pessoal, notavelmente o ápice em 2015, tá? Vai gerar uma nova crise, dessa vez humanitária, que também vai também ecoar no elemento econômico, que é a crise migratória. Junta tudo, pessoal. Saca só, junta tudo isso aqui. Crise da bolha imobiliária. Nós estamos em 2008. Crise da bolha imobiliária. Estados Unidos quebrado. Taxa de desemprego subindo, empobrecimento subindo. Cidadão americano ficando mais bravo. Tá? Isso aí, 2008, pessoal, ainda é governo... Ainda não. Está acabando de ser... Tá? O governo Obama, que está sendo eleito nesse momento. Tá? O Obama está sendo eleito. Aí, ele vai... Passou um pouquinho, a economia começa a dar um respiro, crise da zona do euro. Aí, passou outro pouquinho, pessoal, primavera árabe, o mundo árabe entra em convulsão, começa a entrar, todo mundo quer entrar na Europa. Aí, e a economia global, pessoal, começa a se retrair. Quando a economia global começa a retrair, é ruim para os Estados Unidos, é ruim para a Europa, é ruim para o Japão, beleza, é ruim para todo mundo. Mas é óbvio, no sistema que a gente vive, o mais pobre sempre paga o pato primeiro. Tá? Então, os mexicanos começaram a ter mais dificuldade, vão para os Estados Unidos. E vão para os Estados Unidos no momento de crise.
o haitiano, que já tinha sido devastado por um terremoto terrível, né, pessoal, um dos piores desastres naturais da história, mas essa condição de crise toda começa, vamos tentar ir para o Brasil. Tá? O árabe, vamos tentar se refugiar lá na Europa. E assim vai, pessoal, acentua esse fluxo migratório e gera uma crise humanitária que a humanidade viu poucas vezes. Eu tenho que só para mostrar para vocês, pessoal, mais uma vez, os dados dessa crise migratória, tá? Só para a gente observar. Olha só, pessoal. Olha a média de imigração, como ela já vai crescendo naturalmente, mas olha o pico que ela atinge a partir de 2014, 13, pessoal, e aonde ela chega em 2015, tá? Com mais de 63 milhões de pessoas, tá, refugiadas. Então, galera, gerou-se uma crise que é econômica. Pronto, gente, dá oi pro Léo aqui, o Léo caiu ali, sei lá se eu apertei errado, porque eu sou muito burro, ou se eu caí mesmo, mas eu voltei aqui. Já? Tô aqui. Vamos lá. Tá, gente, então, bom, agora o que eu não preciso mais, tá, ter que explicar para você. Fascismo precisa de crise. Eu quero que vocês me respondam. Tá claro da onde está essa condição de crise? Ficou evidente isso para vocês? Tá? Então, o mundo a partir de 2008, pessoal, e com mais vigor ali a partir de 2013, 14, o mundo está em crise. O mundo está em crise. De novo. E essa crise é econômica, ela é política, ela é humanitária, ela é social. E isso é alimento para discurso fascista e fundamentalista. Então nós temos, de novo, pessoal, todo o ambiente propício para alimentar o monstro do fascismo. Certo? Então essa é a primeira discussão que a gente queria. Fascismo definido. Tá? Léo, mas você meio assim, só quer chamar a atenção, teu título é Brasil 2020. Pelo enquanto você falou de crise imobiliária. Calma. Não, calma. O Brasil 2020 é só o resultado final, é onde a gente quer chegar. Só. O importante é o caminho que se percorre para chegar até lá. Então, o fascismo, a partir dessas crises todas e desse mundo, já tinha ambiente para conseguir se desenvolver, para conseguir estar sendo alimentado. Fechado? Ponto. Vamos falar agora de fundamentalismo. Por fundamentalismo, pessoal, é lógico que a palavra fundamentalismo pode ser associada, né, a qualquer elemento, inclusive político, até ao time de futebol que você torce, a qualquer coisa que você faça. Mas nesse caso aqui da nossa aula, ela é vinculada a uma ideia de fundamentalismo religioso, especificamente. Que, na minha leitura, no meu entendimento, é a outra mola, tá, pessoal? É a outro elemento que faz essa crise, tá, pessoal? E esse ambiente, que se aproveita desse ambiente de crise, na verdade, e que leva, tá, pessoal, a esse caos que se instalou lá dos balõezinhos do primeiro momento, tá? Então, por fundamentalismo, pessoal, no nosso caso, que eu estou me referindo é religioso, tá? Eu entendo, tá? Toda e qualquer crença de caráter religioso que negue qualquer possibilidade de diálogo com outras manifestações. Então, por fundamentalismo religioso, eu entendo a crença e o apego a valores religiosos que negue a possibilidade de diálogo e existência de qualquer outro culto religioso. Ou seja, ou de qualquer outro culto religioso ou de qualquer evidência material que exista. Ou seja, que seja capaz de cegar o indivíduo, tá? Uma fé que seja capaz de cegar o indivíduo em relação a qualquer outro elemento que exista em torno dele, fazendo ele aceitar a sua própria fé como única forma de expressão de verdade. Esse é o conceito de fundamentalismo que eu estou buscando. No meu entendimento, esse tipo de crença religiosa, junto com aquele fascismo ascendente, que a gente já explicou que se alimentou da crise toda,
também vai ser elemento que vai ajudar a construir esse Brasil que a gente está hoje. Tá? Então, o fundamentalismo religioso, assim, mais uma vez, como o fascismo, ele também precisa se alimentar dessa crise, tá? E ele também evoca o conservadorismo. Tá bom? Mas, de novo, só o cara que está lá de bem com a vida, com tudo certo, mas Jesus vai, ou qualquer que seja o Deus que vocês acreditam, vai te condenar. Faz então, mas eu estou bem tranquilo, curtindo minha vida aqui agora. Agora, uma população desesperada, uma população em condição de necessidade, vai flertar, pessoal, e vai passar a aceitar esse discurso com mais facilidade. Léo, mas como é que você sabe disso? Eu sei porque eu tenho uns números que me mostram. Tá? Primeira coisa, você está falando fundamentalismo religioso de uma forma ampla? Mais ou menos. Porque no Brasil, esse discurso fundamentalista religioso está ligado no Brasil. Tá? Fundamentalismo religioso está vinculado a sem número de religiões. Toda religião possível, toda prática humana é plausível de ser fundamentalista. Mas nesse nosso caso de Brasil, pessoal, é um fundamentalismo religioso notavelmente cristão. Tá? Cristão. E em especial, tá, pessoal? E em especial, um fundamentalismo religioso cristão que tomou força dentro de um grupo específico de igrejas, que é o neopentecostalismo. Tá? Vou mostrar o gráficozinho para vocês aqui, só para a gente ter uma noção de como isso se manifesta, de como o... Não, deixa eu tentar não travar de novo. Vamos lá, Léo, você consegue. Ótimo, vamos fazer bonitinho. Vamos fazer aqui. Olha só, pessoal. Esse gráfico, não sei até que ponto ele está grande ou pequeno aí para vocês conseguirem observar, pessoal. Mas ele mostra que na diferença do censo 2000 para o censo de 2010, que há uma redução significativa no número de católicos no Brasil, católica fatia maior, a católica romana, fatia maior, que era mais de 70%, e baixou para 65%. E o grupo que mais cresceu expressamente é o grupo de evangélicos, notavelmente, tá, pessoal, os evangélicos neopentecostais. Tá? Depois, pessoal, olha só, nesse aqui, pessoal, esse aqui é um gráfico mais recente, tá? Que mostra a tendência de evolução e que, em breve, aquele número lá de 2010, que era 65% de católicos, já caiu, já é menos, tá, pessoa já está na casa dos 50 e poucos por cento, e que até 2030 e pouco aí, a gente inverteria. E o Brasil seria um país mais evangélico do que católico. Tá? E dentro dessas terminações evangélicas, pessoal, que são ruins, Léo, você está falando mal da religião evangélica. Hipótese alguma. Estou mostrando dados do crescimento da religião evangélica no Brasil. Em hipótese alguma, pessoal, que eu quero dizer que católico, evangélico, ou manifestante de qualquer grupo religioso, seja automaticamente um fundamentalista. Em momento algum, essa é a minha fala. Eu só estou mostrando aqui que os números de censo no Brasil mostram que o Brasil tem se tornado cada vez mais um grupo, tá, um país evangélico. E que dentro desses grupos evangélicos, a voz mais forte de crescente é a voz do neopentecostalismo. Pronto. Tá aqui o Léo. Tá? Beleza, pessoal? Então, tá aqui. Neopentecostalismo mais forte. E esse neopentecostalismo, ele se apropria, tá, de um discurso bastante conservador em termos morais, com boa parte dos discursos religiosos. Tá? Ele se apropria, pessoal, de um negacionismo científico e uma manifestação religiosa que os historiadores, os estudiosos que se propõem a estudar, tá, pessoal, chamam de religiosidade sobrenaturalista. Religiosidade sobrenaturalista. Tá? Que é aquela religiosidade, pessoal, que é exagerada, que acredita na possessão demoníaca, que o demônio entra no corpo, que ele invade tua casa, que você precisa fazer a coisa toda, e de que tem uma forma muito clara de você se proteger dessa manifestação. Tá?
que é o que eles pregam de teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade tem origem nos Estados Unidos, assim como o próprio movimento neopentecostal, entende? E a ideia do sucesso financeiro como resultado da fé. A teologia da prosperidade busca isso. E esse sucesso financeiro só faz se você estiver distante desses seres sobrenaturais e nichos que estão o tempo todo te atormentando e te impedindo de crescer. Tá, mesmo? Então, em hipótese alguma, eu quero me referir ao evangélico neopentecostal como um radical, como um fundamentalista por si só. Eu só quero dizer o seguinte, que esses grupos têm encabeçado as ações fundamentalistas. E como é que a gente percebe isso? Porque o neopentecostalismo dos Estados Unidos, que é o tradicional, que surgiu lá na década de 70, 80, com mais força, e veio para o Brasil a partir da década de finais de 80, começo de 90, ele se apropriou de dois elementos. Primeiro, mídia. Há muito tempo que vocês acompanham canais que são religiosos, tá, pessoal, na televisão aberta, que propagam, né, esses cultos enormes, desses pastores e tudo mais. Sempre, pessoal, um vínculo muito forte com a questão financeira. Tá? Por que existe essa ideia da questão financeira? Tá? Porque a teologia da prosperidade, a ideia do crescimento econômico. Tudo bem? E depois da mídia, pessoal, né, se a gente pensar hoje, só para a gente exemplificar, talvez a segunda maior rede de televisão do Brasil seja a Record, e ela é um braço, tá, pessoal, da Universal do Reino de Deus, que é a maior das igrejas neopentecostais e pentecostais do Brasil. Tá? Então, primeira coisa. E depois de dominar boa parte do ambiente midiático no Brasil, e ganhar muita força no ambiente midiático, tá? Lembra, pessoal, ambiente midiático, comunicação em massa, tá? Gera o quê? Gera alcance de massa. Tá? Isso é um elemento muito importante. A partir do momento em que esses caras começaram, que esses grupos neopentecostais se apropriaram dos centros de comunicação, de mídia, pessoal, pronto, eles passaram a alcançar grandes massas. Tá? E aí começa a fortalecer, começa a crescer. Um país em crise que precisa, um povo desempregado, sabe, que precisa de amparo, vai buscar na fé religiosa que promete maravilha, ainda mais uma fé religiosa que prega a prosperidade, vai ganhando força, vai ganhando corpo. Tá? Depois de dominar esse ambiente midiático, veio o próximo passo, que foi a política. Tá? E a partir de finais da década de 90, início da década do século XXI, né, dos anos 2000, esses caras começaram a ocupar cada vez mais e mais cargos religiosos, a ponto de hoje formar o que nós chamamos de bancada evangélica, que é um título que eu não gosto, eu não compartilho, tá, pessoal? De bancada evangélica. Eu prefiro chamar de bancada cristã fundamentalista, porque tem católico lá também, cristão fundamentalista, propagando os mesmos discursos de ódio e preconceito que essa bancada fundamentalista propaga. Tá? Então, essa ascensão, essa explosão neopentecostal, pessoal, tomou conta do elemento da mídia, fez com que atingisse a massa, gerou um crescimento vertiginoso no Brasil e levou ao domínio do ambiente político. Na última eleição, na questão de Congresso, a estimativa é que a gente tenha hoje 180 parlamentares, entre senadores e deputados, membros do que a gente chama de bancada evangélica. Pessoal, nós temos um total hoje no Brasil de 503 deputados e 81 senadores. Então dão 594. 180, pessoal, está beirando um terço. Ou seja, dá para dizer que os caras... Imagine quanto isso significa em poder político. Em barrar, pessoal. E lembre-se, esses caras estão alicerçados em um discurso conservador. Então imagine para quem precisa, pessoal, de um progressismo. Imagine para os grupos, pessoal, identitários, que lutam por direito da mulher, por direito da comunidade LGBT+, né, por direito da população, enfim, negra de uma forma geral. Imagine o entrave que vai encontrar na hora de você fazer, tá, pessoal, políticas públicas que privilegiem esses grupos, que domina quase um terço do Congresso Nacional, que é quem faz a lei. Então, o fundamentalismo, pessoal, está intimamente associado também a esse processo de crise e está associado ao domínio da mídia e ao domínio do sistema político. Tá? Esses são elementos fundamentais. Repito mais uma vez, isso não é crítica, pessoal, à religiosidade. Religiosidade é um elemento essencial na constituição humana, é um elemento extremamente íntimo, importante, e como o nome já diz, de religar o homem com um elemento divino do qual ele é crente. O que se aponta aqui é que há um crescimento, tá, de um grupo religioso específico, e que esse grupo religioso tem se apoderado de
sistema político e de sistemas de mídia. E isso tem usado desse poder para uma pauta conservadora que impede o desenvolvimento da ciência e políticas públicas de progressistas. É essa análise. Tá? Então, não é, em hipótese alguma, crítica a qualquer credo religioso. Que fique muito claro isso. Bom, já entendemos, então, para a gente começar a fechar isso aqui, né? Porque a gente foi abrindo, agora a gente precisa fechar. Tá, e o Brasil está como nisso? O Brasil, pessoal, a crise no Brasil, ela demorou um pouco mais. E tá? Se vocês pegarem, vou mostrar outro gráficozinho para vocês, tá, pessoal? Que é interessante percebendo isso na prática, né, em número, como é que isso se processa. Olha só. 10 anos de crise. Olha só, pessoal. Olha o título do gráfico. 10 anos de crise. Olha o Brasil caminhando com essa crise. Se você pegar lá, ela começa exatamente em 2008, que é o ano da, vamos dizer assim, um marco para a gente começar a falar desse processo de crise, que é a crise imobiliária. O PIB nacional, né, pessoal, ele estava lá crescendo acima dos 5%. Imagine só. Aí veio a crise de 2008, pessoal. Ela teve impacto no Brasil. Repare que a economia nacional caiu 0,1, que é a marolinha que o Lula falou. Tá? Mas repare que ela caiu muito abaixo do que a economia mundial caiu lá 1,7. E no ano seguinte, pessoal, que é o ano da revista, em 2010, cresceu 7,5%. Isso é uma coisa imaginável hoje em dia, a economia crescendo 7,5%, que é exatamente o ano da revista que eu mostrei. Só que repara que logo depois, pessoal, a coisa começa a enroscar. E a partir de 2012, atingindo os ápices em 2015, 2016, que é o ano do impeachment, tá, pessoal? Aí a coisa desandou de vez. Aí, pessoal, repara que o mundo conseguiu, com dificuldade, se recuperar sua economia, e o Brasil não conseguiu mais. Tá? Então, pessoal, essa crise foi um pouco mais tardia no Brasil, mas ela chegou. E quando ela chegou, ela chegou muito forte. Tá? Esse ápice dessa, de certa forma, aí, pessoal, dessa explosão, tá, dessa crise que a gente consegue perceber, começou a acontecer a partir ali de junho de 2013. Vocês vão lembrar lá, pessoal, das jornadas de junho, do movimento Vem para a Rua, começou a haver uma série de movimentos anti-governo nesses protestos começaram a surgir, né, dos 20 centavos, aquela coisa toda. Movimentos como Vem para a Rua e movimentos como o MBL, pessoal, se financiaram e se formaram nesse contexto. E começaram a canalizar a crise, pessoal, totalmente para o governo da época, que na época era o governo de Dilma Rousseff. Tá? Bom, então mostra aqui, pessoal, que a economia brasileira está em dificuldades. Esse segundo gráfico mostra, tá, gente? Se atentem principalmente à linha azul aí. A linha laranja é a linha do PIB, ela ajuda, mas eu quero que vocês peguem na linha azul. Repare, pessoal, lá em 2010, tá, o ápice na geração de empregos, a linha azul, tá, pessoal? E depois, pessoal, repara o que vai acontecer lá em 2016. Olha, em 6 anos, a quantidade de emprego, né, pessoal, que o Brasil deixou de gerar. Depois, até há uma recuperação que tira o Brasil desse vermelho, mas ainda ela é muito tímida perto dos níveis que o Brasil tinha alcançado. Tá? Então, galera, começa-se a perceber isso aqui, esses dois gráficos mostram um Brasil em crise espetacular. Tá? Mostram um Brasil em crise espetacular. E é nesse contexto, pessoal, de crise espetacular, do qual o Brasil se inseriu a partir de 2012, principalmente, um pouco depois que a média mundial, vamos dizer assim, é essa crise aí que vai começar a ser o alimento fundamental do fascismo e do fundamentalismo. Então, exatamente essa ideia, esse processo. Bom, a eleição de 2014, pessoal, a eleição de 2014, gente, ela vai acabar gerando, tá, pessoal, um processo muito antagônico. O Brasil entrou num quadro extremamente dividido entre direita e esquerda, que terminou, curiosamente, com a eleição, com a vitória da Dilma, ou seja, a esquerda se manteve alicerçada no poder executivo, só que no poder legislativo elegeu-se o Congresso mais conservador desde a ditadura militar. Tá? Só um pouquinho, pausa para a água aqui, que minha técnica não.
Só em 2014 se elegeu o Congresso mais conservador, tá? Mais conservador desde a ditadura, com a Dilma no poder. E aí a Dilma, pessoal, percebeu claramente num regime republicano de 3 poderes o quanto é difícil você governar sem apoio político, né? Com o Congresso totalmente, pessoal, conservador, a esquerda perdeu a força de se articular, a Dilma não conseguiu governar em hipótese alguma, e isso gerou aqueles números muito ruins que a gente viu ali, tá? Para ajudar isso tudo, em 2014 foi o ano que explodiu a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, pessoal, denunciou um mega escândalo de corrupção dentro da Petrobras, que na época está sendo controlada pelo PT. E aí toda a mídia vai começar a fazer, que boa parte dessa mídia é controlada por grupos conservadores, vai começar todo um trabalho, tá, gente, de se articular para fazer uma propaganda anti-esquerda, anti-PT especialmente, tá? Bom, o resultado, tá, pessoal, disso aí, né, de certa forma, é que esses grupos conservadores foram ganhando força. Em meio à crise de um governo de esquerda, tá? Então, em 4 anos, tá, aquele governo lá que tá, o Lula terminou, tá, em 2010, aquela reportagem lá, o Lula terminou com quase 80% de aprovação. Então, tem muita gente que hoje critica e na época gostava, achava positivo aquele governo, porque vivia um momento favorável. Mas é natural, pessoal, a população não tem, a grande massa popular, ela não tem muita consciência política, educação política. Naturalmente, viu o Brasil entrar em crise, olhou para o governo, e o governo, claro, tinha sim responsabilidade sobre isso é inegável, tá? Viu o governo e falou assim, olha lá, denúncia de corrupção, mega escândalo de corrupção, um Brasil se quebrando cada vez mais, isso começou a ficar perfeito para alimentar os discursos conservadores. E é nesse momento de fortalecimento dos discursos conservadores, tá, gente, que vai surgir uma figura messiânica no Brasil. Tá? Surge uma figura messiânica. Político de carreira antiga, pessoal, até então tinha passado desapercebido no cenário político nacional. Mas a partir de 2014, esse cara começa a ganhar um destaque. Eu falo, claro, Jair Bolsonaro. Falando, pessoal, por mim, tá? Eu não sei se meu pai e minha mãe estão aí na sala ainda, tá, gente? Mas eu fui saber de que Bolsonaro existia na vida, tá, pessoal? Eu fui saber que Bolsonaro existia quando eu chegava da faculdade de Direito, chegava lá por volta das 11 e pouco, segunda-feira meus pais estavam assistindo CQC. Tá? CQC. E ele tinha um quadro lá, que era os caras que então, que eles entravam lá e começavam a entrevistar os deputados e tal. E aí que eu fui saber que era o Bolsonaro. E ele, assim, pessoal, vou falar, assim, fazer a meia-culpa, né? Vou pedir desculpa pro mundo, né? Hoje. Pessoal, o Bolsonaro é um cara extremamente ignorante, né? Assim, com uma fala muito brusca, rústica, né? Pessoal, lá em 2010 eu achava até engraçado. Não sei se era 2010 ou um pouco antes. Eu me formei em 2010, então tem que ser no máximo 2010. Tá, pessoal? Eu achava aquilo até engraçado. Eu nem sabia o que era aquilo. Tá? Para mim, pessoal, era só um babacão. Você entendeu? E, sinceramente, eu acho que o Abraão ficou bravo comigo ali, tá? Mas, assim, cara, naquele momento ele não era muito diferente disso mesmo. Do que um tontão, do que um babaca, certo? Um cara que falava um monte de asneira e o pessoal achava, hahaha, que engraçado. Tá? Uma outra vez, talvez até eu tenha achado engraçado isso. Tá certo? Mas era algo completamente distante, era um Zé Mané qualquer. Mais um, pessoal, mais um deputado, mais um deputado sem nenhuma condição. Pessoal, hoje, dos 513, quantos vocês acham que tem condição? Ele é só mais um. Tá? Só que aí, pessoal, ele virou um nome. Tá? Ele virou um nome e começou a representar uma ideia. E que ideia é esse que ele representou? Essa do discurso conservador, essa do flerte com o fascismo, essa, tá, pessoal, do flerte com o fundamentalismo religioso, que a gente já viu que se alimenta de crise. Só nós estamos batendo 1 hora agora. Eu não sei exatamente, vocês são meus convidados, estão sempre muito à vontade, mas talvez a gente demore um pouco mais, que eu tinha programado algo de 1h10. Estamos batendo muito próximo de bater 1 hora. Eu não sei se a gente conclui tudo isso que eu
coloquei aqui, né? Eu tô com uma ideia de não tentar enxugar, tentar a gente secar tudo isso. Vocês sabem que todo mundo está aqui, tem meu carinho imenso, entendo perfeitamente que precisa sair e tudo mais. Fiquem muito à vontade, tá, pessoal? Mas a gente vai tocando, tá? Bom, esse cara, então, tá, pessoal, apareceu e ganhou notoriedade. E ele apareceu com um discurso. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, o discurso que, aliás, eu tô falando dele lá atrás, tá? Mas eu tô relatando com a realidade até hoje, tá? O Bolsonaro tem um discurso que é maniqueísta, primeira coisa, que é essa ideia do bem contra o mal. O bem contra o mal. O bem lutando contra o mal. Ele representa o grupo que está representa o bem e o resto representa o mal. Então, é um discurso maniqueísta. Tá? Obviamente, conservador, tá? Pautado no conservadorismo. Tá? E, pessoal, com fortes elementos, tá? Com vínculo à religiosidade. Esse conservadorismo evoca a todo momento a fé cristã como uma fé, né, dura, implacável. E aí, pessoal, sinto muito que a gente não está no momento de... O dever do historiador é sempre manter neutro, mas acima de se manter neutro, o historiador precisa sempre ser técnico e analisar. O discurso do Bolsonaro é anticomunista. Tá? É um discurso anticomunista bastante vigoroso. Tá? Ele elege eles, né, pessoal, o mal, como anticomunista. Embora tenha sido eleito com um discurso economicamente liberal, neoliberal, daqui a pouco a gente fala disso, cada vez mais, conforme o governo dele vai se colocando, o discurso dele vai se mostrando um antiliberal. Ele já está postando coisa de que o presidente é autor das Forças Armadas, pode mandar intervir, blá, blá. É um discurso que evoca o militarismo como uma instituição à parte e como uma instituição capaz de dar todas as respostas à sociedade. Evoca sempre a ideia de um nacionalismo muito forte como valor mais importante. Evoca um conservadorismo principalmente fundamentado no elemento religioso, cristão fundamentalista. Já foi racista em diversos momentos, principalmente durante a campanha. Tá? E aqueles que o seguem o tratam de forma devocional. O discurso é anticomunista, é antiliberal, é militarista, é nacionalista, é conservador, é de uma forma de culto. Ganha um brinde primeiro a responder para mim que tipo de discurso é esse que já teve presente no mundo. Tá? Vocês podem contar. Pessoal, tá aí. Boa, Davi. Você ganha o brinde amanhã na aula, eu vou te entregar. Tá? Gente, é uma inspiração fascista. E aí, pessoal, não sou eu. Essas características do fascismo, pessoal, tá aqui, tá? Se você quiser pegar depois, elas estão aqui, tá? Destrinchadas e dissecadas, tá, pessoal? Na obra de Érico Hobsbawm. Você vai pegar, ele tem um capítulo inteirinho para falar do fracasso do modelo liberal e da sociedade fascista. Tá? Tá aqui. Essas são as características. E aí, pessoal, basta ter interpretação de texto para a gente poder entender o quanto esse discurso se aproxima dessas características. Repito, podemos falar que é o mesmo fascismo que está presente lá na Itália da década de 20? Não, ele é diferente. Ele é adaptado a uma nova realidade político-social. Tá? Mas ele flerta, ele bebe daquela fonte. E esse fascismo que está sendo colocado aqui, que está sendo propagado por tantas figuras, ele não é o único, tá, pessoal? Mas a partir de 2014 ele começa a ser o grande expoente desse discurso. Ele está sendo falado aonde? Num Brasil que agora está em crise. Ai, que bacana! Vocês estão vendo? Lá o pessoal precisava. O fascismo se alimenta da miséria humana. A partir de 2012, principalmente, que o gráfico mostrou pra gente, o número de desempregados cresceu, tá, pessoal? O empobrecimento atingiu, o PIB caiu, ou seja, a crise chegou. E se a crise chegou, ela vai começar a alimentar esse tipo de discurso. E aí ele ganha força. Em 2014, esse discurso ainda não teve força para eleger um presidente. Tá? Ele ainda não teve força para eleger um presidente. Mas teve força para fazer um congresso mais conservador desde o fim da ditadura. Só que 2 anos depois, tá? Antes só de eu não passar batido, né? Esse discurso que é de inspiração fascista, que é autoritário, ele mexe, pessoal,
com essa população brasileira. Tá? Tem uma historiadora, antropóloga, chamada Lia Schwartz, tá, pessoal? Ela fala assim, é errado, ela tem um livro relativamente recente, agora, 2018, acho, que fala, chama Sobre o Autoritarismo no Brasil. Ela é muito clara, ela fala assim, é errado a gente falar que o acesso do conservadorismo no Brasil é culpa do Bolsonaro. Historiador antropólogo. Tá? Não é culpa. Ela fala assim, o brasileiro tem ele se formou num estado tradicionalmente autoritário. Quem já passou pelas nossas aulas, pessoal, sabe o seguinte, o autoritarismo ele é mais regra do que exceção na nossa história como país independente. A democracia é que é exceção. Tá? Então o Bolsonaro simplesmente, no momento de crise, ou seja, no momento oportuno, só já soube acionar e legitimar, tá, pessoal, esse discurso, tá, e essa via autoritária do qual o brasileiro médio flerta. Palavras, de novo, não minhas, da Lia Schwartz. Tá, pessoal? Isso foi 2014, eu estou falando, né? Aí, em 2016, pessoal, diabo, apertei errado. Pera, calma, que eu ponto. Calma. Vamos lá. Em 2016, saca lá. Essa aqui, vocês lembram da que vocês viram lá, gravaram a capa da Isto É, né? Essa aqui é a capa da revista Veja, edição 2499, de 17 de outubro de 2016. A força da direita. Tá? Ali embaixo. Na primeira eleição, depois do fim dos governos do PT, o eleitorado premia os conservadores. E isso não se deve apenas à difusão do antipetismo. Gente, pelo que a gente veio conversando, vou deixar essa imagem um pouquinho para vocês não eram para vocês ficarem reparando, viu? Na notícia lá em cima, tá, pessoal? Que fala sobre o cérebro pornô, por favor, foque na capa da revista, tá? Bom, gente, essa capa da revista Veja, de outubro de 2016, ela parece ir contrária ou ela parece ir ao encontro de tudo que nós falamos. Tá? Este fascismo, segundo o Emílio Gentili, historiador mais estudioso de fascismo do mundo, é um movimento de extrema-direita. Quem não concorda vai ter que discutir com ele, não comigo, que é o cara que estudou 40 anos fascismo. Tá? E aí, essa crise foi se fortalecendo, e aí em 2016 o resultado é esse. 2016, pessoal, essa capa aqui da Veja é a capa imediatamente posterior às eleições municipais de 2016. Tá? Ou seja, a maior parte de prefeituras e Câmara de Vereadores foi composta por políticos voltados à direita, que flertavam com esses discursos fascistas e iam muito na sombra do grande líder, tá, pessoal, desse grupo da direita que começou a se consolidar, que é o Bolsonaro. Tá? Então é isso. Paralelo a isso, pessoal, esse fenômeno, peraí, vamos voltar. Isso. Pessoal, esse fenômeno era só no Brasil? De jeito nenhum. 2016 é um ano extremamente emblemático para a direita e para a ascensão desse espírito fascista no mundo. Nos Estados Unidos, no Brasil, então, a gente viu o resultado da eleição em outubro, prevaleceu a direita como discurso político, como resultado eleitoral. No mundo, pessoal, o Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Contra até a maioria dos prognósticos apontavam, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, com um discurso, tá, se não igual, muito parecido, destinado a um público muito parecido do que segue o Bolsonaro aqui. No Reino Unido, pessoal, o Brexit, né, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, foi aprovada por plebiscito, tá? Ou seja, por eleição popular. Outros países da Europa, a Hungria, a Polônia, a França, viu Marine Le Pen, pessoa que nunca tinha voto nenhum, chegar a um segundo turno. Tá? Então, inegavelmente, pessoal, esse conservadorismo, tá, galera? Inegavelmente, essa direita e essa inspiração fascista e fundamentalista se fortaleceram decisivamente. E tem um cara, um nome que é pouco difundido, que está muito por trás disso tudo. Esse cara chama Steve Bannon. Tá? O Steve Bannon, pessoal, é só mais um desses caras propagadores de conteúdo de ódio na internet até pouco tempo atrás. Mas ele descobriu uma forma de mudar isso.
foi uma parceria, né, comprando dados da Cambridge Analytica, que é uma empresa que monitorava dados de rede social. Essa empresa, pessoal, começou a conseguir usar algoritmos para traçar dados baseados em postagem, nos perfis das pessoas, nas informações que as pessoas tinham, tá? O perfil de consumo, o perfil de posicionamento político, tá? E o perfil até, pessoal, de medos e ansiedades da população. Isso começou a ser compartilhado e comercializado. E, pessoal, ele trabalhou em favor da eleição do pró-Brexit, o Steve Bannon, e trabalhou pró-eleição do Trump em 2016. Tá? Pessoal, isso é bem uma discussão bem foda, é uma discussão complexa, que eu vou, assim, se a gente entrasse nela, a gente realmente teria passaria bastante tempo. Vou indicar, tá? Um negócio que vai muito melhor do que eu explicando, que é o documentário do Netflix, alguns de vocês já devem ter assistido, tá? Que é o Privacidade Hackeada. Privacidade Hackeada mostra todo o processo do escândalo da Cambridge Analytica, de como isso se fragmentou, de como isso se estruturou, né? E de como isso coordenou as eleições dos Estados Unidos, a eleição do Brexit, algumas eleições na Europa e que depois, obviamente, pessoal, vai influenciar a eleição do Brasil. A gente não sabe hoje o tamanho do impacto que isso gerou no Brasil, mas a gente sabe que ele é grande. Tá, pessoal? Tá, pessoal? Isso é importante. Privacidade hackeada, documentário da Netflix, tá? Tem lá e vai ser bem legal se vocês assistirem, tá? Eu estou vendo algumas pessoas falar assim do Face App, exatamente, mas o Face App ele é um dos mecanismos que ajudam para tomar esses dados, tá? Ele não é o único, tá? Eu realmente, assim, eu acho que se vocês assistirem o documentário, vocês nunca mais fazem o Face App na vida de novo, né? A minha amiga Tatiana Muriari está dizendo dados é o novo petróleo, exatamente. Tem uma fala, aproveitando a fala que a Tati colocou aqui, que consegui pegar, tem um dado que a menina lá, que era uma das coordenadoras do processo, ela fala assim, não, você não deve tratar dados como uma fonte de renda, como uma informação, nada disso. Os dados, a partir de agora, são armas. Ela fala isso no documentário. Sabe? Então, esse processo, pessoal, começou a ajudar a manipular e controlar a eleição. A acionar esses eleitores que eram mais vulneráveis à internet, dentro da internet, a controlar coisas que eles tinham ojeriza, que eles queriam distanciamento, começou a facilitar como atingir esses eleitores, através das informações que eles mesmos colocavam dentro das redes sociais. Isso influenciou de forma decisiva. Pessoal, isso aqui não é teoria da conspiração, tá? Importante dizer isso. Isso que a gente está falando agora, sobre a Cambridge Analytica, sobre a influência, a venda de dados do Facebook, tá? A influência que isso teve nas eleições do Trump, no Brexit e em outros grupos, não é conspiração. Tá? Isso já é suficientemente comprovado, corroborado e investigado para a gente tratar como informação histórica, como um dado histórico. Tá? Então, é importante a gente destacar isso. E é esse quadro, pessoal, então, de um Brasil onde a crise só se agravava, tá, pessoal? Onde a crise só se agravava, 2016, que foi esse ano da eleição aí, pessoal, vai ser um ano decisivo do Brasil, que é o ano que a Dilma sofre impeachment. No ano que a Dilma sofre impeachment, tá, no Brasil especificamente, sai ela e vai entrar o vice dela, que, ao contrário do que se imagina, né, pessoal, não estava vinculado à plataforma de governo que a Dilma tinha. Era muito comum você ouvir na época assim, eu não votei na Dilma, quem elegeu o Temer foi você que votou nela. Mas isso é um argumento bastante falacioso, pessoal. Porque a Dilma se elegeu, eu não estou nem defendendo que ela é boa, que ela é ruim, não quero nem entrar nesse mérito. Tá? Mas, assim, ela tinha uma política específica da qual, quando o Temer assume, ele não dá continuidade, ele rompe com ela, que é uma política voltada mais para um processo neoliberal. Daqui a pouco a gente fala disso, para encerrar. E aí, gente, ou seja, todo o campo político brasileiro ficou amplamente dominado pela direita. E a crise econômica só se agravando. Tá? A crise econômica ganhando força, se agravando cada vez mais, tá? E, naturalmente, levando, tá, pessoal, ao alimento que esse discurso fascista precisava. Tá? Precisava. E aí a gente chegou no quadro das eleições de 2018, das últimas eleições presidenciais. Pessoal, vamos lá.
E aqui é interessante a gente parar para pensar. Apesar de tudo isso que a gente disse, tudo isso que a gente falou, né, há menos de 2 meses da eleição, a eleição foi no primeiro domingo de outubro de 2018, menos de 2 meses antes disso, quando o Bolsonaro aparecia nas eleições, o Bolsonaro aparecia com 15 a 18% dos votos. Ou seja, era uma parcela já bastante fiel, mas ainda menor. E, de repente, pessoal, o processo eleitoral virou e o Bolsonaro terminou as eleições em quase vencendo o primeiro turno. Ele esteve muito próximo de vencer as eleições do primeiro turno. Que fatores são esses, tá, pessoal? Então, a gente percebe um caminho, que essa direita veio se fortalecendo no Brasil lá de trás. Ela veio ganhando força política, não é de agora, tá? No Brasil e no mundo. Tá? No Brasil e no mundo. O Brasil não é um fenômeno isolado. Tá, gente? É Brasil e mundo. Só que, de repente, ela estourou no Brasil. E aí algumas coisas ajudam. Tá? Primeiro, que a grande figura que a esquerda tinha como ente político, tá, continuava sendo Lula. Muita gente, tá certo? Entende, o pessoal que pensa política nacional hoje pensa assim, entende que a esquerda no Brasil sempre foi muito fraca, em termos de voto, até pelo que a Lilian Schwartz fala desse conservadorismo, desse autoritarismo que o brasileiro médio tem em si. A esquerda no Brasil é muito fraca. Só que o Lula, em um momento histórico, foi muito forte. E aí a gente criou uma sensação de que existia uma esquerda fortalecida e organizada no Brasil, porque existia a figura do Lula. E em 2016 ele foi condenado na Lava Jato, tá, pessoal? E a condenação, tá, em primeira instância, né, pelo, na época, juiz federal Sérgio Moro, depois em segunda instância, lá pelo Tribunal de Porto Alegre, o impediu de ser candidato. E aí, pessoal, meio que de alguma forma a esquerda percebeu que talvez ela não fosse tão forte assim e que o Lula que talvez fosse essa figura politicamente. De novo, não estou dizendo que o Lula é bom, que o Lula é ruim. Estou falando que ele é politicamente muito forte. Tá? Bom, ou seja, pessoal, a esquerda perdeu o seu, abre aspas, aí seu papa e a direita ganhou um espaço maior para progredir. Junto a isso, pessoal, o conservadorismo está crescendo, o discurso fascista está ganhando força, porque a crise está brava, continua. E aí apareceu um grande guru para capitalizar esse conservadorismo de forma política. Tá, que é um cara que não é filósofo, ele não é. Eu não sei exatamente o que ele é, tá, nem no Brasil ele mora exatamente, mas ele apareceu como um grande, tá, pessoal? Uma grande figura de liderança intelectual, me desculpe para alguns que vão se ofender com isso, com essa definição que eu vou dar, mas eu não encontrei a grande liderança intelectual desse grupo, que é, aí não sei se é teólogo, se é astrólogo, se é filósofo, sei lá o que vocês querem chamar ele aí, tá, pessoal? Mas é o Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho se posicionou de forma, tá, pessoal, paralela mesmo, abraçou a figura do Bolsonaro como candidato. Então, aquele. Desculpa, eu sei que isso ofende alguém chamar de liderança intelectual. Eu entendo. Mas, enfim, eu não encontrei outra palavra exata para usar aqui. E aí passou a, naturalmente, né, passou a funcionar como um líder, como um articulador desse conservadorismo e vincular esse conservadorismo à figura do Bolsonaro. Ajuda a angariar essa figura. Então, a esquerda, professor, sei lá, você chama do que quiser aí, porque faltam adjetivos para a gente qualificar. Pessoal, então vamos lá. Filho não. Pessoal, vamos lá. A esquerda perdeu sua principal figura de liderança e percebeu que talvez ela não fosse tão sólida politicamente como ela via até então. Apareceu uma figura que juntou boa parte desses conservadores no Brasil, tá? Até defensores da monarquia começaram a seguir esse grupo e vinculou o Bolsonaro. E menos de sei lá quantos dias, mas acho que ainda menos, pouco mais de um mês antes das eleições, é um fenômeno atípico, inesperado, que é o atentado. O atentado que o Bolsonaro sofre, naturalmente, uma figura pública de grande notoriedade, né, ela tem o poder de sofre um atentado, um ato duro, né, que enfim, que é terrível, né? Um atentado é uma coisa muito ruim. Tá, pessoal? Isso martiriza o indivíduo.
Tá? Eu lembro, só para citar como exemplo, nas eleições de 2010, tinha um candidato, não sei quem vai lembrar disso, né? Um terceiro candidato que aparecia com 2% dos votos, que era o Eduardo Campos. O Eduardo Campos, que era um político pernambucano, aparecia com 2% dos votos nas pesquisas. E pouco antes, desculpa, Natan, o Natan está correto, tá, pessoal? 2014, ele está certo, tá, pessoal? Eu que errei aqui. Ele está correto, eu errei na data. Desculpa, obrigado pela correção. Tá? Gente, nessa eleição, ele tinha 2% dos votos, ele sofreu um acidente aéreo, acabou sendo vítima de um acidente aéreo, morreu. Só a primeira pesquisa, imediatamente pós o acidente, a vice dele que assumiu, que era a Marina Silva, apareceu em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais. Disparado. Depois, a intensa polarização política que em 2014 já estava formada, tá? Foi desgastando a Marina e levou ela a ficar fora do segundo turno. Mas, enfim, a tragédia martiriza, mitifica, tá, pessoal? E, consequentemente, acaba fortalecendo. E a mesma coisa fortaleceu, ajudou a fortalecer o Bolsonaro. Ela teria sido suficiente para eleger sozinha? Eu não sei e ninguém sabe. Tá? Porque a história não dá para a gente trabalhar com C. Tá? Só que, ainda assim, na primeira pesquisa eleitoral pós-facada, o Bolsonaro apareceu crescendo, pessoal, assim, 10%. O que botava na casa do 25 para 28, mas ele terminou com quase 50%. E aí entra um negócio que eu não vou nem falar, eu vou mostrar para vocês. Eu separei as melhores que eu achei para mostrar para vocês. Entra outra grande ação. Entra a ação do Steve Bannon. Tá, pessoal? E a tática usada por ele antes. Tá, gente? Vamos lá, tô tentando. Opa! Aí. Esse é o Bolsonaro em plena rede nacional, na entrevista do Jornal Nacional, com o livro O Aparelho Sexual e Companhia, que é um livro voltado à educação corporal e sexual, sexualidade das crianças, que, segundo ele, compunha o que era chamado de o famoso kit gay. Tá? Que, segundo ele, era distribuído em todas as escolas do Brasil e influenciava e queria fazer as pessoas virarem todas gays. Tá? E mais. Olha lá, Jair Bolsonaro, presidente de 2018. A conta não é oficial, mas enfim, né, pessoal, serve ou não. Pablo Vittar receberá 5 milhões pela Lei Rouanet em 2018. Liberação foi homologada hoje no Diário Oficial da União. Triste, pois o Hospital do Câncer foi fechado por 1,7 milhões e 500 crianças ficaram sem tratamento aguardando a morte. Parabéns, Brasil. #nojo. E mais. Fala de Fernando Haddad. Ao completar 5 anos de idade, a criança passa a ser propriedade do Estado. Cabe a nós decidir se o menino será menina e vice-versa. Aos pais, cabe acatar nossa decisão respeitosamente. Sabemos o que é melhor para as nossas crianças. A perfil da Cacilda, inaceitável. Ah, mas não paramos por aí. Isso aqui triste pra caramba, né, pessoal? Político falando, conheço o novo mídia da esquerda, Marielle Franco, mulher de 12, 16 anos, ex-esposo do Marcinho VP, usuário de maconha, defensor da facção rival e eleita pelo Comando Vermelho. Exonerou recentemente 6 funcionários, mas quem a mandou matar foi a PM. Tá, pessoal? Uma coisa terrível, uma difamação complicada de alguém que foi vítima de um crime violentíssimo. Tá, pessoal? E até hoje sem resposta. Manuela Dávila, Jesus é travesti. Tá, pessoal? Tá? Com a camiseta da Manuela Dávila. Jesus é travesti. Esse é ótimo. Repassem para as igrejas. Ó, para quem está mandando compartilhar, pessoal, para as igrejas. Pablo Vittar irá apresentar programa infantil na Globo. Isso mesmo. O cantor Pablo Vittar fechou um contrato de 5 anos com a Globo para apresentar o programa TV Criança Gay, que será exibido das 9 às 11 da manhã, de segunda a sexta. O programa irá substituir o atual Encontro com Fátima Bernardes e não irá exibir desenhos, mas sim quadros com conteúdos sexuais e homossexuais e sobre ideologia de gênero. Olha que maravilha, pessoal. Confira alguns dos quadros que serão exibidos. Quadro 1, descubra seu gênero. É ele ou ela? Mamãe, eu sou gay, saindo do armário. O objetivo do programa é reduzir as crianças a praticarem o homossexualismo e por aí vai. Espetacular. E claro, né, pessoal, o maior de todos os fake news, pelo menos o meu preferido, que eu acho mais legal, que eu mais acho bacana, que é Elas, as Maravilhosas,
mamadeiras de piroca, que eram distribuídas pelo PT nas creches para as crianças. Para as crianças. Pessoal, é isso aí. É óbvio que esse quadro se destinou a falar sobre as fake news, tá? Das mais absurdas possíveis. Gente, não são poucos os especialistas que entendem que esses absurdos que a gente tem, por exemplo, até tem dificuldade em ler, você vai achando tão absurdo, tão engraçado, tá, pessoal? Que você vai rindo. Gente, mas é meio que consensual hoje a gente entender que isso teve um peso imenso. Tá? A Folha denunciou logo depois das eleições, tá? Um esquema de empresários pró-Bolsonaro que tinham pago lá 12 milhões para disparos em massa via WhatsApp, Facebook e tudo mais, com notícias falsas, sempre, pessoal, de caráter absurdo, né, que para nós soa às vezes absurdo, mas sempre o quê? Sempre com um discurso, pessoal, que era de moralização, né? Então, o combate à questão da homossexualidade, que as crianças vão ser obrigadas a ser homossexuais, tá, pessoal? Não vi, ele passou, eu não consegui ver quem que postou ali, mas falou assim, até por conta disso, né, o TSE está julgando agora, tá, pessoal, uma ação de cassação da capa, desculpa, da chapa, tá, pessoal? Tá ali, tá sendo julgado agora. Não acredito que vá dar grandes coisas, mas enfim, tá havendo julgamento por causa dessa denúncia de disparo, de uso, né, pessoal, de dinheiro desses empresários como forma de mexer nas eleições. Tá joia? Então, pessoal, tá isso, tá? Então, soma comigo. O principal líder que se agrega agora à oposição, que é o Lula, que está condenado. O Olavo de Carvalho trouxe toda essa gama conservadora, ultraconservadora, para perto e anexou ao Bolsonaro. Tá? A facada notabilizou e martirizou a figura. E essas campanhas, pessoal, começaram a propagar de uma forma sem igual o que vinha acontecendo, tá, pessoal? Fortalecendo a imagem do Bolsonaro. Tá? Então é isso. Tá aí. Vocês são tudo doentes. Vou continuar na sala de aula. Tá, pessoal? Então é isso. Pessoal. E aí o Bolsonaro, o resultado você já sabe, o Bolsonaro quase venceu no primeiro turno, tá? E no segundo ganhou com alguma folga, né, professor? Com 10% dos votos válidos, o Bolsonaro se tornou, então, mais um presidente do Brasil. Acho que é o 38º presidente da nossa história, se não me falha a memória. Tá? Então, o Bolsonaro eleito, o início começa, o governo dele começa em 2019, vai se estender até 2022, se tudo der certo. Tá? Bom, vamos tentar entender esse governo agora. Primeira coisa, o governo Bolsonaro, ele trouxe para si uma parte do eleitorado que tinha senso político, tá, pessoal, econômico, tá, e que era crítico dos governos anteriores. Que parte do eleitorado que era esse? Que era o eleitorado que se baseava, pessoal, em ideologias liberais. Tá? A figura do Paulo Guedes trouxe, né, pessoal, boa parte desses eleitores estão vinculados ao que a gente costuma chamar ao mercado, e a eleitores médios que são vinculados a essa proposta, a essa ideologia liberal, encamparam a votação do Bolsonaro. E, quando eleito, pessoal, o Bolsonaro vai começar a implantar, de fato, uma agenda liberal. E nessa perspectiva, pessoal, é muito interessante, porque há algum tempo, e é muito louco isso, tá? Sem dúvida, ele puxou alguns votos. Essa galera, muitos, no primeiro turno, pelo menos, acabou levando. Gente, nesse processo, é curioso a gente pensar o seguinte, né? Que o Bolsonaro simplesmente deu continuidade a uma agenda econômica que o Temer já tinha começado, tá? O Temer deu uma entrevista que deixou o pessoal que segue o Bolsonaro meio bravo, porque ele falou assim, eu gosto do governo Bolsonaro. O Temer falou, tá? Pessoal, ele falou assim, olha, eu gosto do governo Bolsonaro porque ele dá continuidade ao que eu já estava fazendo. Tá, pessoal? E aí o pessoal que segue o Bolsonaro ficou muito bravo, falou, o que é isso? Não tem nada de Temer aqui, não. Mas, pessoal, efetivamente, a agenda econômica que o Bolsonaro propõe é muito semelhante à agenda do Temer. O Temer começou essa agenda neoliberal, tá? Com a reforma trabalhista, que ele chegou a aprovar, tá? E a reforma da Previdência, que ele não conseguiu aprovar.
Ele não conseguiu aprovar. Mas a reforma trabalhista, pessoal, ele conseguiu, foi aprovada em tema. A reforma previdenciária foi aprovada já pelo governo Bolsonaro, dando continuidade àquela plataforma econômica que tinha sido iniciada com o Temer. Tá joia? Então, essa é a primeira característica, tá, pessoal? Só que a grande verdade, pessoal, é que o Bolsonaro, e ele não se engana, tá? Ele mantém uma agenda, tá, de manter esse ambiente do conflito eleitoral. Tá? Vocês podem perceber, as eleições passaram, já foram faz 2 anos, mas o ambiente político eleitoral parece estar presente até hoje. E não está presente até hoje, sei lá por quê. É porque realmente, pessoal, é intenção do governo atual manter essa agenda. Tá? Esse núcleo, pessoal, que é eleitor do Bolsonaro, que costumamos chamar de núcleo duro de apoio do presidente, eles precisam desse ambiente, tá, pessoal, maniqueísta, do bem e do mal, da disputa. Tá? Então, para essa galera estar bem mobilizada e apoiando de fato, tá, pessoal, essa galera vai seguindo ele com esse ambiente de conflito que se forma. Tá joia? Bom, como a agenda é neoliberal, pessoal, áreas de investimento público, como saúde pública, educação, pesquisa, ciência, meio ambiente, viraram passado. Tá, então, a agenda é uma agenda de desmobilização. E o que me deixa, às vezes, um pouco assim, que me faz questionar muitas pessoas que hoje dizem que votaram no Bolsonaro e se arrependem nisso, que pelo menos isso, não me leve a mal, mas eu preciso reconhecer esse mérito nele, é que ele, de certa forma, pessoal, ele não prometia algo diferente. Ele prometia a redução do Estado, tá? E prometia, de fato, um Estado que tinha um viés com a cara dele, que é meio autoritário, tá joia? E que se não ia estar muito preocupado mesmo com a questão ambiental, com a questão indígena. Nunca foi plataforma do Bolsonaro com questão ambiental, questão indígena, questão trabalhista, nada disso. Muito pelo contrário. Ele sempre demonstrou que, aqui vai ser isso mesmo. Então, muita gente hoje se diz arrependido e tal, fala assim, cara, onde ele enganou? Porque pelo menos isso eu reconheço, que ele mostrou a cara dele. Lembra a cara que eu dei risada lá em 2010, falar, que otário, que engraçado? É a mesma cara que ele manteve depois, na minha visão. Tá aí a cara que ele bota no governo. Tá? É a cara que ele está colocando no governo. Tá, gente? Então, nós vivemos hoje um momento de desmantelação, pessoal, do que é público. Tá? Essa acho que é a grande leitura, com as falas dos ministros. Tá? Eu vou falar pela minha área, né, pessoal? Acho que aqui tem Pedro, o professor Pedro, está aqui na sala, tem outros colegas que podem falar, que trabalham com ciência, com pesquisa, com tecnologia, com educação, são profissionais da saúde pública. Pessoal, as falas das lideranças do governo, elas são completamente desmerecedoras, né? Elas são exatamente para desculpa essa palavra é ruim, né? Mas diminuir, tá, pessoal? Diminuir a imagem do profissional, diminuir a importância da saúde, da educação pública como forma de construir uma nação. Então, esse é o quadro que se forma, tá, gente? Até porque, eu repito, uma população assim, né, pessoal, é mais vulnerável. E população mais vulnerável, ela é mais suscetível àquele discurso. Lembra daquele discurso? Lembra que eu falei? Que aquele discurso se alimenta da miséria. Não. Um cara hipercrítico, pessoal, com um senso construído, com noção de realidade política, econômica e social, é mais facilmente seduzido pelo discurso salvacionista do pastor na igreja da esquina. Ele é mais facilmente seduzido pelo discurso autoritário das Forças Armadas como salvação do país. Então, existe uma máxima em história, né, pessoal, que vem do Darcy Ribeiro, né, que fala que o fracasso da educação no Brasil ela não é uma falha, né? É um projeto. É um projeto. O fracasso da educação no Brasil é planejado. E muito, pessoal, não só hoje, ampliando não só da educação, mas dessas áreas, a minha leitura é que ela também seja projetada para estar assim, para se manter assim. Tá? E em meio a um ambiente de desmantelação, tá? Desmantelação, não sei. Agora me perdi, me ajudem depois, os bons da língua portuguesa aí, por favor. Da saúde, da educação, da pesquisa e de tudo mais público no Brasil, apareceu uma pandemia. Eu sempre fico com a sensação, pessoal, que a pandemia nos atinge no nosso momento de maior fragilidade política, de saúde pública,
de educação e tudo mais. Nesse meio tempo, a pandemia chegou. E ela chegou, pessoal, ela chegou de forma tardia. O Brasil teve mais tempo, né, para se preparar. O primeiro caso, vocês podem me corrigir, por favor, mas é 25, 26 de fevereiro, né? Foi logo ali, pessoal, na quarta-feira de cinzas, ali, logo depois do carnaval. Se confirmou o primeiro, né, pessoal? O primeiro caso. Então ela chegou aí, o Brasil teve 2 meses de folga, vamos dizer assim, para tentar se preparar. Só que a primeira coisa que leva à preparação é quando você assume o problema. E desde o princípio, pessoal, o governo federal, que influenciou alguns governos estaduais, alguns governos municipais e uma parte imensa da população brasileira, parte de um princípio que é base do fundamentalismo, que é o negacionismo científico. Tá, pessoal? O negacionismo científico, pessoal, foi a postura de ação do governo federal. Galera, o governo federal assumiu como postura de enfrentamento a negação. Ele falou assim, não, isso não existe, ou se existe, é bem menos. Bora trabalhar. Tá? Gente, nesse negacionismo, que vem lá do poder máximo, que é um poder máximo instituído, pessoal, um cara que tem liderança, tá? Um cara que tem liderança, quando eu disse assim, que ele tem seguidores, tem muita gente que segue o que ele fala como verdade, tá? Aí, pessoal, esse cara faz isso e dificultou as medidas de isolamento, que até onde a gente sabe, tem pessoas aqui que têm mais condições de falar de saúde pública e de isolamento e de pandemia do que eu, inclusive, tá? O isolamento, pelo que a gente tem hoje, até pelo menos a vacina sair, é o que a gente tem de melhor para combater a expansão da pandemia. Não combate o vírus, né, mas o processo de expansão. Só que essas medidas de isolamento, pessoal, foram sempre muito dificultadas. Dificultadas por onde? Olha, mas a população também, é que boa parte da população segue esse grande exemplo, segue esse líder com uma condição, né, pessoal? Lembra de culto. E vocês lembram em qual modelo político isso se coloca. Aí, pessoal, a confiança na ciência é feita por anos. Isso não se pode, não se constrói, não se reconstrói mesmo. Qualquer confiança, né, que é destruída, não se reconstrói da noite para o dia. Tá, pessoal? E nesse meio, gente, agora, em que a gente atinge o ápice da pandemia, tá, a galera decidiu que é uma puta hora massa para falar assim, vamos flexibilizar a quarentena, vamos flexibilizar o isolamento, que já é insuficiente, que já é menor que o necessário. Vamos flexibilizar isso, que vai ser muito massa. Tá? Agora, enquanto a gente caminha em direção ao pico dessa pandemia, ou ao novo pico dessa, vamos lá que a gente tem que botar isso para funcionar. Tá? Então, pessoal, quando a gente fala assim, como é que eu vou explicar, tá, gente? Como é que eu vou explicar que o Brasil virou a pandemia? Pô, a pandemia é séria, uma doença respiratória grave, que se propaga muito facilmente. Num governo, pessoal, lembra, a gente vive num governo, a gente vive numa sociedade, pessoal, conforme o conservadorismo avançou, conforme o negacionismo científico avançou, as pessoas passaram a voltar a acreditar em terra plana, voltaram a surgir lá os movimentos anti-vacina, tá? Porque é história de direita, porque meu signo fala isso. Quanto mais o negacionismo científico avançou, pessoal, mais esses discursos ganharam força. São discursos anti-ciência. Tá? E o governo assumiu essa postura de anti-ciência como linguagem de enfrentamento da pandemia. Pessoal, não tem outro resultado possível. Não existe outro resultado possível. É só esse. Tá? Vamos pegar o primeiro caso, dia 25 ou 26 de fevereiro, março, abril, maio, pronto. Nós, em 3 meses, nós nos tornamos o epicentro. E aí vamos caminhando para 1 milhão de casos e para 45 mil mortes. Né? Eu lembro, só logo no começo, na primeira semana que nós entramos de quarentena, que eu parei de ir às escolas do meu trabalho, na primeira semana rolou a ideia de fazer aquela live lá, a live no Roda Viva, né, pessoal? O Átila e a Marina foi entrevistado no Roda Viva. E ele citou lá o estudo, ele falava assim, a projeção mais positiva para o Brasil, mais boazinha, diz que vai morrer 44 mil pessoas. Pode chegar a 1 milhão de pessoas mortas pela Covid. E aí, naquele dia, eu confesso que, embora sou um daqueles caras que tem no meme, sabe? Eu só saio de casa o dia que o Átila bater aqui e fala assim, viu?
lá, tá liberado, beleza? Soa meio estranho para mim. Naquele dia o Brasil tinha, acho que, meia dúzia de pessoas mortas. Eu falei, cara, o mais otimista é 44 mil mortes. Essa expectativa otimista nós já passamos. Né? E nós não vamos parar aqui. Nós vamos seguir muito adiante. Ou seja, pessoal, que eu, depois de tudo esse papo, né, de passar por todos esses temas, eu queria que tenha ficado claro para vocês. Aqui agora, nesse momento, nós estamos em 97 pessoas. Né? Que cada uma dessas, então tem 96 pessoas aqui comigo, que tenha ficado um pouco mais claro, tá? O quanto dá para a gente entender esse mundo. Tá? Teve pessoa ali que citou, e é verdade, esses 45 mil casos são os oficiais. Tá? A galera estima que lá os números extraoficiais superem, chegam lá 10 vezes. Não tem exatamente uma base para falar isso, mas a gente sabe que os números oficiais, se somar só o síndrome por morte, por síndrome respiratória aguda, lá já aumenta imensamente. Mas tem um monte de caras que sequer esses saem com diagnóstico. Então, a gente sabe que o quadro é muito mais grave do que o oficial está mostrando. Então, pessoal, mas pelo que eu passei tudo aqui, assim, não tinha outro caminho para a gente trilhar. Com a liderança política que nós temos e com a ação que ela mobiliza, com a forma como ela mobiliza, como ela exerce essa liderança, era muito difícil imaginar um outro caminho que não fosse esse. Tá? Então, eu não sei se a Vi está aqui. Tá? Eu não sei se a Vi Fogaça está aqui na sala. Tá, pessoal? Não sei se ela está aqui. Se ela estiver na aula aí, ela pode mandar um oi pro Léo. Tá? Não sei se ela entrou aqui. Aí, ela está aí. Olha que legal. Vi, minha querida. Muito dessa aula partiu de quando você me marcou naquele memezinho lá, certo? Do professor maluco explicando 2020. Tá? É muito ralo, né, pessoal? Eu reconheço isso. Tá? É muito rasa a nossa leitura aqui. Tá? Porque ela é rápida, embora por 2 horas aqui, ela está falando igual retardado. Mas ainda assim é pouco tempo a gente tentar analisar um complexo tão grande. Mas a minha leitura, pessoal, é mais ou menos essa. Como é que nós chegamos aqui, nesse ponto que nós estamos hoje? Como é que nós construímos aquele Brasil do balãozinho? A minha leitura a pandemia é uma gotinha, pessoal, para construir esse Brasil que nós estamos hoje. Porque o verdadeiro Brasil está sendo construído, pessoal, aí de 8 a 10, 12 anos atrás. Que é um Brasil extremamente influenciado pelo fascismo. Eu espero ter conseguido mostrar para vocês como o fascismo cresceu, como o fascismo tomou força e tomou corpo. Tá? Como o fundamentalismo religioso foi se alimentando dessa crise, foi se associando ao fascismo para construir essa realidade brasileira que nós estamos tendo aqui hoje e que nos leva a essa condição de quase que um caos em meio a uma pandemia. Tá? Então, pessoal, a minha leitura é essa. Eu fico pensando, né, pessoal, eu até separei aqui para a gente refletir isso juntos, né? Eu fico pensando, separei a série de 4 livros, não, historiadores que mais influenciou minha formação e quem é meu aluno já ouviu citar esse cara algumas vezes, sabe que eu sempre falo, o historiador, ele é egípcio de nascimento, mas ele é inglês, né? É o Eric Hobsbawm. Tá? O Eric Hobsbawm escreveu uma série de livros, tá? Que tentam explicar e narrar a formação do sistema capitalista e todas as suas... O primeiro deles é esse aqui, A Era das Revoluções. Ele explica como as revoluções francesa, industrial, inglesa, fomentaram e formaram o avanço do capitalismo. Depois desse, ele vai para A Era do Capital. E entender como as bases e os alicerces do capitalismo vão se firmando em meio ao século XIX. A Era do Capital. Depois, ele vem para o terceiro livro da série, que é A Era dos Impérios. Tá? Entender como esse capitalismo vai se expandir para o restante do mundo através da ação imperialista das grandes potências. Tá? E, por final, que talvez seja a sua grande obra, tá, sua mais profunda análise aí, tá, pessoal?
A Era dos Extremos, que ele analisa o breve século XX, né, que vai de 1914 a 1991, que ele vai tentar entender e analisar todo o século XX como século de extremismo, na realidade. E quando eu preparava essa aula, pessoal, e tentava criar uma linha de raciocínio para explicar para a galera que Brasil que é esse que a gente vive hoje, o Hobsbawm morreu em 2012. Morreu já nesse meio desse processo de crise aí, ele morreu, tá? E para tentar entender, assim, eu fiquei pensando, como será que o Hobsbawm chamaria um novo livro dessa série? Né? Como ele chamaria a sequência da Era dos Extremos? Né? Depois de escrever a Era das Revoluções, a Era do Capital, a Era dos Impérios e a Era dos Extremos, como é que ele chamaria o livro se ele tivesse vivo hoje e analisasse o hoje? É lógico que o olhar do historiador nunca é para o hoje, né, para o fato, para o imediatismo histórico. Mas se ele tentasse olhar, eu acho que se ele ressuscitasse hoje, visse o mundo que a gente vive, eu acho que provavelmente ele chamaria o nosso quinto livro da série, que seria A Era do Retrocesso. E eu acho que é a Era do Retrocesso, porque aqui, tá, galera, nesse livro aqui, ele escreve detalhadamente a ascensão fascista. Escreve minuciosamente, tá, pessoal? Como o fascismo se consolida, como ele ascende, como ele se firma no poder. E se eu pegar ali, pessoal, para quem quiser eventualmente buscar depois da leitura, se vocês quiserem ir direto ao ponto para entender isso aqui, é só você ir na parte, peraí, deixa eu achar aqui, pessoal, é só ir na parte 1, módulo 4, página 113, se for essa mesma edição minha, tá, pessoal? A queda do mundo liberal. Tá? Nesse capítulo ele faz, pessoal, minuciosamente toda uma análise de como o fascismo virou fascismo. E se vocês pegarem para ler, pessoal, e apagar as datas, parece que você está lendo a realidade de hoje. Você facilmente, se eu tivesse começado, pessoal, a aula lendo esses trechos, eu enganaria vocês. Vocês iam pensar, o Léo está lendo alguma coisa de hoje em dia. Então, eu, sem dúvida, imagino que o Hobsbawm, talvez, se olhasse só hoje, imaginaria que a gente vive a era do retrocesso. E para finalizar, pessoal, já extremamente grato pela presença de todos, né? Eu deixo uma mensagem que vem com uma imagem, tá? Que é uma imagem, não é essa aqui, é essa aqui. Essa foto sou eu, tá, pessoal? E essa foto foi tirada na entrada na cidade de Ocetim, na Polônia, tá, pessoal? Na entrada do Museu de Auschwitz, que foi o maior campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra. É um complexo, né? Auschwitz 1 e 2, que é Birkenau, tá, onde foram mortos milhões de judeus e de outros grupos. E na entrada, pessoal, tem essa placa, está escrito em polonês e em inglês, me perdoe aí a tradução livre dos meus colegas que são melhores de inglês como eu, né? Aqueles que não se lembram do seu passado estão condenados a repeti-lo. A frase do filósofo espanhol Jorge Satayama. Aqueles que não se lembram do passado estão fadados, condenados a repetir. O meu chamado para vocês, para a maioria, que são meus alunos aqui, né, é que, a par de que né, eu sou professor de história, eu acho que vocês têm que valorizar as aulas de história e tudo mais, mas que a gente sempre olhe para o passado para entender o que ele pode nos ensinar. O mundo que nós construímos hoje, ele é fruto de transformações históricas. E se a gente não olhar e não se propor a observar o passado, sabe, a gente corre sempre o grande risco de acabar repetindo ele da pior e mais cruel forma possível. A minha leitura, a minha primeira posição para vocês é que boa parte das pessoas deixou de olhar para o passado e caminha para que nós repitamos novamente erros que já poderiam
não precisariam mais ser evitados. Tá? Mas são vocês, meus alunos, principalmente essa geração de vocês, que é chamada de geração de mimimi, que é a geração fraca, que não sei o quê, é nem vocês que estão me esperando. Nas pesquisas que saem, os discursos fascistas, eles ecoam sempre menos nas populações mais jovens. Então, eu tenho que acreditar como profissional da educação, como educador, de que são vocês a esperança de que esses erros não sejam repetidos e que a gente não possa viver de novo aquilo que já nos condenou. Tá? Eu encerro, então, pessoal, minha fala aqui, tá joia? E, assim, eu dificilmente, pessoal, mais uma vez, eu vou ficar bastante emocionado aqui, né, porque foram 2 horas de aula, praticamente, e a gente está ainda com 95 pessoas, né? Eu devia ter tentado me planejar melhor para que coubesse mais gente, para que tivesse mais gente aqui para discutir a gente. Mas, pessoal, estou imensamente feliz. Você que foi meu aluno, não sei se eu não conseguiria nomear um por um aqui na lista, tá, pessoal? Não quero fazer isso para não correr o risco de ser injusto com quem está aqui. Alunos do Colégio Objetivo de Jacarezinho, ensino médio, fundamental, regular, cursinho, obrigado demais por vocês estarem aqui, tá? Alunos e eternos alunos do Colégio Embraer, muito obrigado por vocês estarem aqui. Alunos e eternos alunos do Colégio Anglo, muito obrigado. Os meus amigos, pessoal, tem muito amigo meu aqui, amigo da faculdade, amigo de infância, ó, coração do Léo para vocês, imenso, eu amo vocês de montão, muito obrigado pela presença, tá? A minha família que acompanhou aqui também, tá, pessoal, meus pais, quero dar um beijo imenso para eles e agradecer, tá? A minha equipe técnica, um agradecimento especial à minha equipe técnica, que me ajudou muito, tá, pessoal? Muito, muito, muito para essa aula sair, tá, pessoal? Meu amor, te amo, muito obrigado, tá joia? Por me ajudar aí em tudo aí que eu precisei. Tá mais motivado até do que eu, às vezes, para a aula. Essa aula não aconteceria se não fosse ela. Ela é, sem dúvida, sempre a minha maior inspiração, tá? Então, minha família, aos meus amigos e aos meus alunos e eternos alunos, fica aqui meu muito obrigado. Eu espero que eu tenha contribuído, tenha sido 2 horas bacanas, tá, pessoal? Que tenha sido 2 horas agradáveis para vocês estar aqui na minha presença, né? Eu não sei, no começo falou alguém de gravar e tudo mais, mas se conseguiu gravar, me manda, tá, pessoal? Que daí eu quero disponibilizar. E quem sabe, né, pessoal? Já como eu quero acreditar e torcer, não que eu goste, mas eu quero acreditar que essa quarentena dure mais, tá? Quem sabe a gente pode ter um segundo momento desse, tá? Pessoal, muito obrigado de coração. Me despeço de vocês, tá? Com todo amor do mundo. Valeu mesmo. Que a gente possa estar junto. Não em breve, mas quando o mundo puder ser seguro para a gente possa estar junto. Mas muito obrigado mesmo. Beijo enorme do Léo. Valeu. Até a próxima, gente. Tchau.